Olá, ouvintes. Algumas observações rápidas. Primeiramente, se você tem algum tipo de problema sobre esse assunto que vamos abordar, exploração infantil, abuso sexual, pedofilia, acha pesado, não está no clima de ouvir essa conversa, ou se infelizmente você tem algum tipo de experiência negativa e traumática sobre o tema, eu vou entender perfeitamente em não querer ouvir por completo. Outra observação, infelizmente o áudio principal parou de gravar durante o papo e eu tive que usar o backup. O áudio está bom, mas não está com aquela qualidade que eu gostaria, igual essa da introdução. Nada que prejudique o papo, mas poderia estar melhor. Acredito que vocês não vão se incomodar tanto, mas eu só quis avisar. E por último, a Shelly é uma querida amiga minha, se comunica muito bem, esclarece muitas coisas. Quem é ouvinte antigo do Confábulas já conhece ela, mas é claro que nem tudo que ela fala ou eu falo no episódio ou na vida vocês vão concordar. Então espero que seja uma conversa que vocês filtrem a importância do assunto e não foque só no que não concorda, ok? Tudo que eu faço no Confábulas é de coração e nele sai essa vontade de desabafar. E é o que eu estou indignado no momento, preocupado e assustado. E abuso sexual infantil, juntamente com essa manipulação na internet, é algo que eu precisava trocar uma ideia agora. Não seria com ninguém menos que Shelly Khalef. Bom, siga o Confábulas no Instagram, @Confábulas, e compartilhe o podcast. Bom episódio pra vocês. Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvintes! Quanto tempo, né? Quanto tempo! Está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje eu trouxe um Reflexões, cara. Mais um Reflexões. Cheguei com o tema carro-chefe desse podcast, né? A gente fala de histórias de família, boas lembranças, episódios engraçados, mas o Reflexões é o carro-chefe, é a que a galera mais gosta, eu particularmente mais gosto. Mas é o mais difícil de fazer. Esse Reflexões é sobre um tema bem atual, é o que a galera tá tendo destaque agora, mas já existe há muito tempo, e é um tema preocupante, que tá cada vez pior. E pra colaborar e somar muito com o episódio, eu trouxe ela, a queridinha desse podcast, a sócia que não recebe R$1, né? Que vem bater sempre um papo sinistro, vem sempre somar demais aqui, minha querida amiga Shelly Khalef. E aí, Shelly, beleza? Oi, que orgulho de voltar. Primeiro podcast do ano comigo. Isso já passou da metade do ano, Bergs. Primeiro podcast do ano, estamos no final de junho, né? Maravilhoso, né? Olha aqui, né? Isso é vida acontecendo como ela é, né? Vida real no mundo dos podcasters. Sem rotinas, né? É o que tá tendo agora, mas, pô, espero que vocês gostem, mesmo que esteja atrasado aí, né? Tô começando o ano agora, né? Podcastal. É porque o nosso ano podcastal é diferente, né? É de junho pra junho, né? É o quando dá. É o que tem pra hoje. Cara, eu queria muito falar com a Shelly há muito tempo. Tem outro tema que eu quero gravar com ela, mas esse aqui eu acho mais importante agora, tá em pauta. Eu queria também falar sobre a liberdade de expressão com a Shelly. Uma pauta já tá aí, já deu um spoiler aí, já tá pronto. Eita, e me falou aqui no ar. Vocês acham que ele tinha me contado isso, que ele quer falar disso comigo? Não tinha. Sim, já tá tudo bonitinho, né, cara? Essa, né, a galera tá falando coisas demais na internet sem medo de ser feliz, né? Pois é. Né? Porra, tá difícil, né? Tá na moda ser burro, né? Hoje em dia, né? Já dizia o Casimiro, né? Hoje em dia tá na moda ser idiota, né? Tipo, antigamente, na época de escola, você falava uma coisa e você ficava com medo da galera te zoar, né? Você falava uma coisa burra, você ficava meio, ai, será que eu falo? Hoje em dia, não. Né? Você abre um microfone pra 1 milhão de pessoas e fala, caralho, né? O que eu acho disso, o que eu acho daquilo, e foda-se, né? Não acontece nada, maravilhoso. Enfim, deu um spoiler de um episódio futuro, mas o episódio não é esse, é um episódio mais sério, que é o que a Shelly está trabalhando publicamente agora, né? Ela disse pra mim nos bastidores que falava sobre isso já em grupos mais reservados. Eu lembro que ela já foi na televisão pra falar sobre isso, né? Eu lembro. Mas agora tá fazendo conteúdos incríveis sobre isso publicamente, né? E antes de dar a pauta principal, eu vou contar uma pequena história rapidinha pra Shelly e pra vocês aqui. Em 2010, Shelly, quando eu estava prestes a sair de São Paulo, né, eu tava com problemas familiares, enfim, perdi mamãe, fui morar com a minha irmã, eu tava planejando morar com ela no Espírito Santo, né, onde ela mora até hoje. E ela já tinha uma família, ela é 20 e poucos anos mais velha que eu,
né? Eu nasci, ela já tinha 20 e poucos anos. A gente tinha uma família estruturada, 2 filhos pré-adolescentes naquela época, né? E como eu posso dizer, um dos problemas desse planejamento, de eu ir morar com ela, foi a quase proibição da minha ida para morar com eles. Pois eu não tinha um convívio com eles, eu via eles uma vez por ano, ela me via criança, enfim, cuidar da vida dela, a gente não tinha um convívio de irmãos ali. E o pai das crianças tinha um receio de mim, que eu era adulto, e ele tinha uma filha de 13 anos já. Você tinha que idade? Eu tinha 19. E eles discutiram muito, Shelly, sobre isso. Ah, cara, pô, esse cara aí, pô, a gente nunca conviveu junto, eu vi ele uma vez, ele era criança, pô, ele vai morar com a gente, tem uma filha, pô, que isso, não, eu não sei, não conheço ele é todo maloqueiro lá da Zona Leste, lá, não sei qual que é a cultura dele, a gente, pô, é mais reservado aqui, mais caipira, não sei. E foi muito difícil, cara, ele aceitar isso, né? Tudo se resolveu, enfim, com o tempo conversaram lá, eu fui morar com eles uma época, né? Foi uma fase muito difícil, não só por isso, mas por outros motivos também, de aceitação, né? Minha aceitação com eles, né? Mas também por motivos de diferença de ideias, enfim, eu sou um, eles são outros, outras ideias. O fato é que, quando eu fiquei sabendo, mais pra frente, que foi uma dificuldade enorme pra eu ir morar com eles, eu fiquei com muita raiva no primeiro momento. Falei, como assim, cara? O que vocês pensam de mim? Vocês são loucos? Acho que vão fazer alguma coisa, pô? Pô, são meus sobrinhos, tá maluco? Mas com o tempo, anos depois, me informando, andando com pessoas certas, gravando podcast, eu entendi que naquele momento eu era um estranho. E muitos dos crimes domésticos, principalmente com crianças, abusos sexuais, enfim, acontece com pessoas conhecidas. Imagine com estranhos. Tios, padrastos, pai biológico. Então ele não estava errado. Talvez se eu tivesse uma filha e viesse um irmão caçula da minha esposa, adulto, morar com a gente do nada, talvez eu me preocuparia também. Porque até o pai biológico faz isso. E isso pessoalmente. Imagina na internet, onde não tem um contato direto, onde as possibilidades de plantar imaginação no terreno fértil das crianças é maior. Eu fiquei com raiva, mas eu entendi e depois de muito tempo eu presenciei fatos parecidos. A pessoa não queria aceitar que aquele fulano more conosco e ela estava certa, porque aconteceu o pior. Eu não sei se no seu grupo reservado do Facebook tem histórias parecidas, mas é algo que quando eu contei para pessoas, para amigas, elas falaram, cara, ele estava totalmente certo. Talvez você não concorde com ele em outras coisas da vida, desde politicamente a coisas culturais, mas esse fato ele estava completamente certo. Como foi que você começou a publicar na internet fora desse grupo? Por que você sentiu fazer isso? Você sentiu que não estavam falando muito sobre isso? Você acha que precisava falar sobre isso? Ou quando apareceu notícias muito grandes sobre abusos sexuais infantis, você se sentiu à vontade para falar? Bom, primeiro, sua história é ótima e eu acho que a melhor parte da história é quando você se liga que estava equivocado, né? Você contar, claro. E tem uma coisa muito legal sua, Bergs, que você é muito transparente com seus sentimentos, né? É você dizer assim, eu fiquei com muita raiva, o cara tá louco, né? Me lembrou um cliente onde eu tava conversando no intervalo de uma aula de comunicação, que eu sou professora de comunicação e oratória, e eu tava falando com pilotos de uma corporação, sabe? Era uma galera super experiente, mais velha. E não sei por que a gente começou a falar de um assunto de violência sexual contra a criança, porque tava passando na TV, alguma coisa assim. E aí esse rapaz, esse homem, ele contou indignado que quando ele separou da esposa, uma terapeuta foi fazer uma entrevista com a filha dele e perguntou, né? Ele tava assistindo meio atrás da porta, assim, essa entrevista da terapeuta com a filha, ele ficou meio, né, perto e viu que a terapeuta perguntou se o pai encostava nela, alguma coisa assim, e ele ficou possesso, violento, ele falou que achou aquilo o maior absurdo do mundo, como é que pode? Eu falei pra ele, não, mas ela tá sendo uma boa profissional, porque os dados mostram que a maioria das violências acontece com menores e acontece por parentes, né? Por pessoas próximas, exatamente como você falou. Aí eu lembro que ele disse assim, mas eu não tenho acesso aos... Ele falou, eu não sei desses dados. Eu falei, não, mas eu sei, eu pesquiso isso há muito tempo. Aí ele falou, no meu mundo não é assim. Eu nunca esqueci essa frase. Na hora que ele falou, no meu mundo não é assim, eu peguei o meu prato, levei lá, né? Já tinha acabado de comer e saí. Não tinha pra onde a gente ir na conversa. Então, uma grande dificuldade que a gente tem de falar sobre esse tema é que as pessoas levam
levam para o lado pessoal. Todo mundo fala que dados são importantes, que é importante a gente fazer pesquisa, mas na hora dessas coisas muito sensíveis, as pessoas só querem saber da própria experiência pessoal, que é um pouco o que você falou antes, aquela coisa que a pessoa fala qualquer coisa e dá a opinião dela sem consultar, sem verificar, ela tem uma opinião, é igual sobre educação, todo mundo fala de educação porque foi pra escola, mas gente, a gente não é pesquisador de educação, a gente não pode sair dando opinião em como tem que ser a educação do país ou como tem que ser o ensino médio. E acreditar em quem estuda sobre isso, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Claro. Acreditar, então... pô, se você fala, cara, eu entendo sobre isso, eu pesquisei, custa acreditar em quem pesquisou? Ou você é a favor da educação só pra ser bonitinho a fala? Total. Então, acho que os dois assuntos se comunicam muito. Então, sobre a sua história, ele tá coberto de razão, realmente, né? Ele precisa, uma menina entrando na puberdade, um menino que tá lá mais avançado, né, 19 anos, talvez eles não tivessem um quarto pra separar, eles já tivessem, sei lá, filha num quarto, filho no outro. Esse é o maior problema, provavelmente, né? Então, como é que vai se trocar? A dinâmica dela, provavelmente tinha menstruado há pouco tempo, se é que já tinha menstruado. Então, tem toda uma dinâmica da intimidade dessa menina que precisa ser preservada e da intimidade desse garoto mais velho que vai chegar, que tá em outra fase. Será que a gente dá conta, né? É uma coisa importante pra se cuidar, mas o mais legal da história é esse, é eu rever o meu pensamento a partir do momento que é como você falou, conversando com amigas, entendendo, estudando, eu percebi que o cara tava certo. E na hora é muito difícil a gente perceber o ponto de vista do outro, ter uma empatia real. A gente só olha pro nosso umbigo. O que aconteceu comigo, eu já falo desse tema na internet de forma mais explícita, acho que desde 2016. Eu já fazia vídeos e eu fiz o grupo depois de começar a falar publicamente, mas eu falava muito no Facebook na época, que era uma rede que estava mais em alta do que o Instagram. Então eu fiz um vídeo chamado O que não dizer para uma vítima de violência, porque eu sofri uma violência em 2016, no início, na virada do ano, e depois de 6 meses eu comecei a falar disso. Eu fiquei muito mal, eu comecei a tomar medicação para ansiedade, eu fiquei na casa de uma amiga uns dias porque eu só chorava. Eu já tinha sofrido violência na infância, mas depois dessa violência na vida adulta, eu decidi falar sobre isso. E quando eu comecei a falar, um monte de gente começou a me mandar relatos. Então eu falei, cara, eu preciso... Olha esse relato, olha esse relato. Eu falava com essa amiga que eu tava morando na casa dela, né? Olha isso, olha isso. Aí ela, Sheili, você tem que encaminhar essas pessoas pra algum lugar. Eu falei, mas pra onde? Aí eu descobri que não tinha um lugar pra eu encaminhar pessoas que queriam falar sobre o que elas tinham sofrido de violência. E aí eu criei esse lugar, que é o grupo As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes, que é no Facebook. É um grupo aberto, qualquer pessoa pode ler tudo que tá escrito lá, mas pra mandar uma mensagem você precisa ser aprovado e participar. E eu queria um grupo aberto, pra se falar abertamente, porque esses grupos são todos fechados. Você tem que pedir pra participar, só se fala lá dentro. E eu acho que chegou um momento que a gente precisa falar publicamente, quem puder, porque muitas mulheres não podem falar sobre as violências que sofrem, porque ainda moram com o abusador, muitas ainda moram com o pai, muitas foram abusadas por pessoas de poder, por policiais. Tem muito relato no grupo de mulheres que foram abusadas por policiais. Eu não estou dizendo aqui que todo policial é corrupto ou mau caráter, mas pessoas de poder abusam, líderes religiosos, né? Como foi o caso, tem gente que até hoje defende o João do Diabo lá, sendo que ele abusou de mulheres a vida inteira, né? Então, pessoas de poder muitas vezes abusam e aí as mulheres não podem falar. E poder, vamos colocar assim, o pai, ele tem muito poder dentro da família. Tem um relato que eu nunca esqueço, até no meu TED eu falei disso, mas não tá no ar ainda, que ele falava o seguinte quando ele abusava dela, o pai, né? Eu te dei a vida, eu posso tirar a hora que eu quiser. Que loucura, né, cara? Que loucura isso, cara. Tipo, você é minha propriedade. Essa ideia de criança como propriedade, ela permeia muito a violência sexual. A criança e a mulher como propriedade. Então, ela é mulher dele, ele pode fazer o que quiser. Ela é filha dele, ele pode fazer o que quiser. Ele é filho do cara, ele pode fazer o que quiser. Seja bater. Pra mim, a ideia de bater em criança e a ideia de violentar sexualmente criança estão muito próximas. Por mais que... Aí, agora, tem gente aí com o estômago revirando. Porque quando a gente fala assim, você não bate num idoso, certo? Você não vai bater na sua avó pra ela aprender uma coisa, correto? Mas por que a gente bate no criança? Tem muita gente que ainda defende bater em criança. A criança pode apanhar. Só que a criança, ela não é uma propriedade da família, ela é um ser humano com direitos. Do momento que eu acho que eu posso bater nela, que eu posso fazer o que eu quiser com ela porque ela me pertence, se eu achar que eu posso usar ela, explorar ela sexualmente, eu vou fazer isso. É que eu não sei se você concorda comigo. Quando você começa com um tapinha na mão, isso já abriu uma camada para um tapa maior e vai se aumentando. Não é como se você ficasse a vida toda no para e dá aquele tapinha na mão de leve. Mas às vezes, é claro que isso acontece. Tem
quem vai dar tapinha na mão. E às vezes é muito difícil. Quem convive com criança, tem horas que você quer esganar a criança. A criança, ela testa seu limite. É um fato. Isso significa educar. Ela teima, ela provoca. A criança vai fazer isso. Não que ela faça intencionalmente, tá, gente? A gente lê como provocação. A gente lê isso como teimosia pela nossa incompreensão de como funciona o cérebro, o desenvolvimento humano. Pela forma com que a gente foi criado, a gente lê que ela está nos provocando e é muito difícil se controlar. Porque a gente não aprendeu a se autorregular. Como é que nós vamos ajudar a criança a se autorregular? Mas mudando de saco pra mala, eu só queria fazer essa associação porque pra mim a violência sexual, e ela é muito grande, tá muito relacionada a isso. Então eu comecei a falar mais sobre isso em 2016 e nunca deixei de falar, só que eu não falava tanto no Instagram. O que acontece é que esse ano, como eu já sou uma ativista pela erradicação da violência sexual e as pessoas já me conhecem por causa desse trabalho voluntário, me mandaram um vídeo pra eu denunciar. Isso acontece muito, de alguma coisa tá nas redes, aí as pessoas mandam pra nós ativistas pra que a gente denuncie aquele perfil. Perfeito. Só que esse perfil, ele tinha muitas imagens de criança misturadas com imagens eróticas de mulheres adultas. Então você tinha uma criança dançando uma dancinha, uma mulher de pernas abertas, maior de idade, não tinha nudez explícita, mas tinha essa insinuação óbvia de, vamos chamar aqui de erótico, pornográfico, tinha essa insinuação nas fotos, sabe? Uma coisa bem até grosseira, sabe? Então você tinha essas fotos de mulheres adultas, muitas que se pareciam com crianças e fotos e vídeos de crianças mesmo. E essas fotos e vídeos de criança eram fotos que os pais mesmos publicam, que as próprias crianças publicam, especialmente no TikTok. Cara. Que não foram criadas com uma intenção de sensualizar, mas ali elas viram pornografia no contexto. Então, o que eu senti vontade foi eu não consegui só denunciar, eu falei, cara, eu preciso explicar para os pais que quando eles colocam uma imagem da criança na internet, num perfil aberto, isso vai muito longe, eles não têm ideia de onde vai parar. Mas é claro que também eu quero fazer uma aspas aqui, na intenção original não era nada pornográfico, mas nós temos um olhar para as mulheres que já é pornografizado, esqueci a palavra, mas já é um jeito de olhar. Então, quando você vê uma imagem, uma foto de uma criança menina e uma foto de um menino... Já é sexualizado, já é. Mesmo que não seja num sentido mais explícito, sabe? A pose que a gente pede pra menina fazer, as caras e bocas, a gente já tem um jeito de olhar pras mulheres em geral muito sexualizado mesmo. Eu tenho uma colega fotógrafa que ela faz uma pesquisa sobre como um homem fotografa uma mulher e como mulheres fotografam mulheres. Mesmo as mulheres hoje já têm esse olhar, mas tem uma diferença, sabe? Eu tenho várias fotos, assim, de criança que eu vejo, né, que são fotos que não tem nada erótico explícito, mas eu uso como exemplo nas palestras porque você vê que o ângulo tá pegando a coxa da criança, tá pegando, sabe, uma expressão. E isso é não perceber que você está fazendo. Então, são dois problemas aí. Você fazer a imagem sensual da criança sem perceber que tá fazendo uma imagem sensualizada ou com uma música extremamente erótica, porque é só uma coreografia, hoje tem muito isso. E essa imagem ir parar na mão de quem vai comercializar essa imagem ou, eventualmente, até comercializar essa criança. Porque se o cara encasqueta com a sua criança, ele vai perseguir você. A gente tem 30 mil crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil hoje. O que vem bom pra gente de humanidade, de evolução, vem o lado ruim, né? A internet tá evoluindo de um jeito muito rápido, mas a gente precisa de instituições pra combater isso, porque o lado ruim também cresce junto, né? Total, eu adoro a internet, mas não é um lado ruim pequenininho. Eu acho que é isso que as pessoas não... Muita gente ainda acredita que rede social é álbum de foto. Depois que eu fiz esse vídeo denunciando, as pessoas tiveram tantas dúvidas que eu comecei a fazer vários vídeos tirando dúvida. Como eu sou uma comunicadora, eu uso a minha habilidade de comunicação para falar desse assunto, que é um assunto muito difícil de falar. Eu vejo outras pessoas que falam desse assunto, geralmente tem uma professora no TikTok, eu gosto do conteúdo dela, e ela fala assim, as crianças estão sofrendo. Eu não consigo nem, sabe, é difícil acompanhar um conteúdo, o assunto já é pesado. Se você vem nesse tom, as pessoas já não querem falar disso, né? Como você bem mencionou, as pessoas têm muito medo desse assunto, elas acham que ele é bem menor do que ele é na realidade. Exatamente. Nós somos um país muito difícil para se viver sendo menina. Meninos também são muito violentados quando criança aqui, só que as pessoas não querem saber de dado. Veja, Bergs, eu tenho 4 em cada 10 mulheres violentadas no Brasil. Eu não tô falando assediada, que assediada é 10 em 10. 4 em cada 10 é praticamente metade da população, vamos lá? Sim.
Se eu tenho metade das mulheres de um país violentadas sexualmente, sem contar os homens, que essa estimativa não é tão clara, mas eu imagino que eu deva ter aí pelo menos 1 em cada 10, com certeza, violentados, a maioria quando crianças. Se eu tenho metade das mulheres de um país violentadas, eu acredito, por experiência, que uma violência com uma pessoa impacta no mínimo outras 4. Pô, perfeito. Porque você tem a família, de repente essa criança vai parar de comer, essa adolescente, ou vai ficar com raiva, vai se tornar muito rebelde, vai ter alguma adicção, né? Tem muitas mulheres no grupo que acabam se tornando dependentes químicas ou alcoólicas, alguma coisa para lidar com essa dor. Então, se eu tenho metade da população violentada e mais 4 pessoas, a pessoa que vai se relacionar afetivamente com essa mulher, seja homem ou mulher, né? Os filhos dessa pessoa, tudo na vida dela é afetado. E eu sei disso porque eu sofri violência quando criança. Tudo é afetado na minha vida por esse fato. Por mais que eu tenha trabalhado, seja uma mulher maravilhosa hoje, isso ainda me afeta, dependendo do conteúdo que eu vou assistir, o jeito que eu vou me relacionar. Eu tenho peculiaridades por causa disso que interferem nas minhas relações. Significa que eu tenho no mínimo metade da população do país, se não quase toda a população do país, sofrendo consequências das violências sexuais. Só porque não foi com você, não significa que essa consequência não tá lá. Você que namora mulheres, provavelmente você já teve relacionamento com mulheres que já sofreram violência. E você tinha que ter. Às vezes ela consegue falar, às vezes não. Você tinha que ter determinados cuidados com determinados assuntos, com determinadas posições, com determinadas questões que você não teria que ter se essa mulher não tivesse sido violentada por alguém. Eu provavelmente com todas que eu me relacionei. Veja só. Então, como que a gente pode ignorar uma coisa? Não existe nenhuma doença, e eu já perguntei para um médico especialista nesse assunto, eu tenho um vídeo com ele é do Hospital de Referência da Mulher lá em Porto Alegre. Ele falou que não existe nenhuma doença que atinja tantas pessoas quanto a violência sexual no país. Tipo, doenças do coração são as doenças mais comuns, mas elas não chegam no chinelo das violências sexuais. E nós não temos uma política pública eficiente de acolhimento e atendimento a vítimas. A gente ainda culpa a vítima. Quando a pessoa fala, as pessoas já começam a dizer, mas você não fez nada pra isso. Já acham que a pessoa teve alguma coisa a ver, se ela é adulta, principalmente, claro. Mas mesmo crianças, nesse vídeo que eu fiz, mostrando que as imagens das crianças, especialmente as dancinhas do TikTok, iam parar nos sites de esses perfis eróticos abertos no Instagram, tem comentários dizendo assim, elas já sabem muito bem o que estão fazendo. Elas estão se oferecendo do propósito. Mas isso está ali. Então existe uma coisa que a gente precisa mudar, que é a cultura. Enquanto a gente não mudar o nosso jeito de ver a mulher, de ver a criança, de ver o homem como dono da família, proprietário das pessoas que estão ali, vai ser muito difícil mudar essa realidade. Nós somos os adultos. Uma criança não tem o raciocínio que a gente vai ter. Ela é tão inteligente quanto a gente, mas ela não tem aquele juízo ainda. Da mesma forma que um homem de 40 anos está se relacionando com uma menina de 18. Você acha que a cabeça é a mesma? Não é a mesma. Ela é adulta perante a lei. Não, e aí a gente tem esse impulsionamento pela internet desse tipo de discurso, né? Esses desgraceiras desses red pill da vida, que é um novo... São os masculinistas, né? Que são misóginos, racistas, e que falam explicitamente... Sempre tem alguns recortes aí na internet deles falando que mulher com mais de 30 não serve pra nada. O que é isso, né? Pra gente traduzir. Misoginia seria esse ódio, esse asco a mulheres. Ou homens que acreditam, e até as mulheres acabam acreditando. Por que é um caldo cultural, né? A pornografia ensina as pessoas hoje o que é sexualidade. Isso é muito triste. E aí esses homens acreditam que novinha é o ideal, porque é o termo mais buscado na pornografia. O que é uma novinha? Uma mulher que não tem pelos, uma mulher que não tem volume. Nós somos campeões em cirurgia estética desnecessária. Não deveria existir cirurgia estética pra vulva, porque estética, se tem um problema sim, mas nós somos campeões. Então até as mulheres já estão cooptadas nesse discurso de se parecerem com uma criança, porque quem que não tem pelo, Bergs? Quem que não tem os lábios ali da vulva não aparecem, ou não tem volume na vulva? Tem essa coisa agora, tem meio que uma trend do biquíni que a pessoa não tem nada, né? É uma coisa impressionante. Você olha assim, tem até um influenciador que ele faz uns vídeos tirando sarro, ele fala, o misterioso caso das mulheres que não tem pepeca, que é uma coisa quase pra dentro, todas fazem cirurgia pra ficarem retas. O que é isso? É se parecer com o quê? Não ter pelos, não ter volume, não ter... Você fica parecendo o quê? Uma mulher sem pelos é uma criança, gente. Só que isso tá tão disseminado
que já virou um senso comum de que isso é o melhor, de que isso é higiênico. A gente sabe que pelos são muito melhores para higiene do que o não pelos. Mas aí fica essas discussões vão virando outras coisas e ninguém percebe o que tá na nossa cara, que é a pornografia educando as pessoas. E quando chega na internet, os criminosos sexuais, eles sempre existiram sim, mas tem aumentado muito, porque a pornografia ensina que violência é sexo, porque pornografia é violência na maioria dos casos, é muito raro não ser um ato violento contra as mulheres. Existem pesquisas que mostram que muitos adolescentes acreditam que sexo termina com uma esporrada na cara. Sim. Tipo, eles acham que isso é sexo, que isso é intimidade. E aí você tem uma população que acredita que a escola não pode falar desses temas. Toda vez que eu falo que a gente precisa exigir da escola a educação sexual, tem gente lá que fala que o professor só pode ensinar matemática e geografia, como se em casa dessem educação sexual, que é uma mentira. Será que as pessoas que não querem que isso seja falado é que elas não querem que isso seja revelado? Não quer essa informação para continuar fazendo? Isso é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Quando uma pessoa escreve, a escola não tem que ensinar essas coisas, isso deve ser ensinado em casa, eu me pergunto do que essa pessoa tem medo. Porque a escola é muito mais preparada do que nós para dar essa aula. E ela não só é mais preparada, é obrigação da escola, porque é um direito da criança. O direito à educação e ao conhecimento sobre sua própria sexualidade, sobre maneiras de se proteger, é um direito das crianças, porque ela é um ser humano, não é nossa propriedade. Não é a gente que decide que direito que o nosso filho tem. É a Constituição, são as leis do país. Mas existe essa ilusão de acharmos que as crianças têm que fazer só o que a gente manda ou define para elas, mas elas têm direitos, independente da nossa vontade, graças a Deus, porque senão ia ser uma loucura, né? Sim, só perdemos esses crimes sexuais, só perdem pro tráfico de drogas, né? Que loucura, né? É uma loucura. É o que e a maioria das pessoas não é pedófilo, não tem a doença da parafilia, que é a pedofilia, não é. Eles são comerciantes. E alguns já foram entrevistados pela Gayle Dines, eu já deixei uma palestra dela lá no meu perfil, que é a maior especialista em pornografia, nessa cultura de violação de crianças do mundo. E ela entrevistou alguns condenados por terem violentado crianças e perguntou pra eles se eles eram pedófilos. Eles falaram, não, eu prefiro me relacionar com mulheres adultas, mas é que eu tava cansada, eu vi tanto disso, vi tanto na pornografia que eu comecei a ter vontade, fui lá e fiz. Cara, que loucura. Isso demonstra o quê? Um desrespeito pela figura humana, um desrespeito pela criança. A criança é mais vulnerável, então ela é mais fácil de atacar. Tem muito a ver com relações de poder. Por que abusa de uma criança? Por que não pega um cara da mesma idade e vai tentar abusar dele? Por uma relação o poder também, é o controle, de né? De infringir controle, poder em cima de outra pessoa. Às vezes não tem nem a ver com sexualidade. As pessoas acham que é uma vontade de fazer sexo incontrolável. Nem tem a ver com isso. Não é? Você acredita que o poder seja a coisa que a gente mais almeja, né? Porque eu lembro que eu conversei com você sobre algo de algum bilionário louco aí que fez alguma coisa e você falou, cara, é sempre um branco bilionário fazendo essa merda, porque o dinheiro eles têm. Eu acho que poder é algo que eles mais almejam, porque talvez seja a coisa mais difícil, né? Você tem tudo, só que o poder é a coisa que mais seduz ele, independente do que for. Quando você faz essa pergunta assim, você acha que poder é o que as pessoas mais almejam? É tão louco, você faz umas perguntas simples tão difíceis, né? Eu penso em mim assim, o que eu desejo hoje? Acho que cada um poderia fazer essa reflexão, né? E sim, acho que as pessoas almejam poder, até eu. Eu acho que o primeiro poder que eu almejo é um poder, por exemplo, financeiro. Para não ter que me preocupar com finanças, eu preciso ter um básico de dinheiro, né? Porque senão eu não consigo ter poder nem pelas minhas decisões diárias. Que eu acho que é algo, quanto mais a gente deixa as pessoas... Eu tô chamando de poder aqui, tá, gente? Tô fazendo essa reflexão com vocês. Quanto mais a gente deixa as pessoas na miséria, que é algo que a gente tem muito aqui, mais elas vão almejar um poder mínimo. Porque se você não tem esse poder financeiro, você fica à margem socialmente. Por exemplo, eu moro numa região aqui em São Paulo, bem central, onde tem muitas pessoas em situação vulnerável. E a pessoa não tem o celular, por exemplo, pra gente falar, olha, me liga se um dia tiver um aperto. Não dá. Ela não tem celular, ela não tem endereço, ela não tem nada. Isso é uma ausência, eu tô chamando isso de poder. Então acho que sim, poder é uma coisa que a pessoa almeja. E acho que todo mundo talvez almeje, tô construindo isso agora. Porém, ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que a gente age em sociedade e que seria bacana que todo mundo tivesse esse poder, né? A gente não precisa ter mais poder do que os outros, a gente precisa ter um poder mínimo pra viver a nossa vida e tal. Mas se a gente chamar essas coisas básicas de algum poder, numa sociedade em que o dinheiro manda, ter dinheiro é poder. É, o que eu digo e o desejo da maioria das pessoas é dinheiro. Outro dia eu postei um videozinho tão interessante que uma moça pergunta para um menino, o que você quer ser? Ele fala médico. E ela fala, e quanto você quer ganhar? Aí ele pensa e fala, que as pessoas fiquem felizes? Tipo, ela tá perguntando sobre dinheiro. A gente ensina as crianças hoje já
que elas precisam querer ter coisas e não ser coisas. Sim. Então, acho que poder hoje tem muito a ver com condições financeiras. Isso aí, é que eu digo sobre isso, porque, cara, imagina uma pessoa, um cara que ele já tem tudo, ele não tem dificuldade nenhuma na vida. Robinho, vamos pegar um exemplo na mídia. Você ouviu os áudios? Tem um podcast com todos os áudios. Eu tô ouvindo aquela desgraça. É tipo um cara que sabe que não vai dar nada pra ele, sabe? Sabe que não vai dar nada, ri, debocha, trata a mulher como coisa. Tanto a mulher que violentou junto com os colegas, quanto a própria esposa, né? Um dia ele briga com a esposa porque a esposa teve uma conversa com acho que é o motorista deles, uma coisa assim, eu tava ouvindo o áudio, aí ele discute com ela, e todos os áudios ali, assim, é tão desesperador, porque eu tenho certeza que muitos homens brasileiros vão ouvir e não vão ver problema nenhum, porque eles pensam igual. Eu lembrei em qual contexto que foi que você falou, sobre homens bilionários. Eu não poderosos. lembro. Foi sobre a reportagem do Samuel Klein, o dono das Casas Bahia. Jesus! Nossa! É um exemplo de crime velado, assistam no YouTube. Samuel Klein, o Império de alguma coisa. O Rei do Varejo, lá, o título dele e tal. O que eu quero dizer com isso? Porque durante 40 anos da vida dele, ele fez isso e muitas pessoas sabiam, muitas pessoas acobertavam, tanto que o filho também... Uma quadrilha, sim, ele e o filho. E durante esses 40 anos, muitos crimes aconteceram em volta do país e ele sempre ali, no porão da casa, fazendo festas. É isso que eu digo do sentido velado, as pessoas aceitam, mães de crianças aceitam em troca de dinheiro, entendeu? Então, assim, é uma prostituição domiciliar, vamos dizer assim. É Samuel Klein, o Império do Abuso, eu conferi aqui. Quem não conhece essa história, vale a pena conhecer, porque é isso. Mano, simplesmente o dono das Casas Bahia, pô, durante 40 anos. Seja o poder, e violentava várias crianças, gente, elas ficavam todas doentes, teve uma que se matou, era um negócio, assim, abominável, e com o poder que eles têm, eles conseguem ficar colocando essa história pra debaixo do tapete. É impressionante como eles conseguem calar os advogados. Pra sair esse documentário levou um tempão, elas sofreram um monte de processo por colocar o documentário no ar. Eles ainda vão tentando, todas as pessoas envolvidas, com todas as provas. Aí eles alegam que eram sugar daddies, que as meninas queriam. É um negócio assim, isso. Existe uma diferença muito grande sobre isso. Mas essa história do Robinho também é muito interessante, porque aí tem um momento que ele faz uma oração no carro, dizendo pra Deus que jamais, quando ele já acha que tá sendo que já tem escutas, né? Eles já suspeitam que tem escutas, param um pouco de falar, e aí ele faz uma oração pedindo a Deus, dizendo que jamais vai trair a esposa novamente, assim. Só tem um cara, até agora, eu ouvi todos os episódios que já saíram, só tem um cara de todos os amigos que trata a situação como que ela realmente foi, que é o cantor ou o diretor da banda. Tem uma banda de pagode lá que tava tocando no dia, e ele conversando com uma amiga, ele fala, os caras, imagina 6 caras, isso é estupro, isso é um absurdo, os caras acham que nada acontece com eles porque eles têm dinheiro. Um cara, de todos, a gente ouviu uma voz masculina que entende o que realmente aconteceu. O que é estatística, né? Galera, eu não tô querendo me fazer de perfeito aqui, sabe? Mas assim, desde criança, eu não sei se foi minha criação, se eu nunca tive uma presença masculina na minha vida, nunca tive, sempre fui criado por mulher e madrinha, minha mãe ia trabalhar e eu ficava com a amiga dela. Então, assim, eu não sei, mas assim, eu nunca gostei da rodinha de homem. Nunca gostei. E se você tá numa roda de homens, você homem que tá ouvindo, você percebe o papo que é diferente. Você percebe, entendeu? Eu não sei se é pra se aparecer para o outro, eu não sei se é um papo de tentar marcar território ali pra ver quem é o mais foda, mas esse negócio do Robinho é aquela rodinha de homem pra querer se provar, é aquele poder, sabe? Aquela coisa tipo, cara, olha aquela mulher, será? E começa a falar sobre aquilo pro outro rir do lado, entendeu? E num ambiente de trabalho que seja, sempre vai ter aquela rodinha de homem, que você entra em 5 caras dentro de um carro, o papo vai ser diferente. E é uma coisa que sempre me incomodou isso, sabe? É uma coisa que sempre me incomodou e sempre vai incomodar porque eu nunca vou conseguir entrar num ambiente assim. Eu sempre gosto de ambiente mais feminino, ambiente misto que seja, porque se houver uma conversa mais pesada, nem todo mundo vai concordar. Alguém vai se incomodar e aquilo vai parar. Num ambiente onde um papo fica pesado e todo mundo só dá uma risada, aquele ambiente vai ficar ainda pior. Postei ali o trecho de um podcast que até saiu do ar, era o primeiro episódio, ao vivo online, que o cara conta a história de que abusou de uma mulher bêbada que dizia pra ele parar e todos riem. Tem 4 homens assistindo, um contando, e aquilo foi o primeiro episódio, nunca mais entrou no ar, que era Vale não sei o quê, e é impressionante, assim, é um negócio impressionante. O cara descreve um estupro
do início ao fim, e os caras riem, ele faz como piada, e depois muitas pessoas nos comentários falam, mas quem mandou ela beber? A mesma história de sempre. Então a gente tem um gap cultural enorme. E é interessante a gente estar gravando agora que nós também estamos na semana seguinte a tal da traição do Neymar, né? A esposa grávida, a namorada grávida, ele trai, e daí ele vai a público pedir desculpa e recebe o apoio de todo mundo. E tá tendo uma comparação muito grande com a Luísa Sonza, que houve uma vez um boato de que ela tinha traído o Whindersson Nunes, que nunca foi comprovado, e ela foi massacrada pelas pessoas. E o Neymar é comprovado, ele fala que fez e ele é ovacionado. Então, isso é um problema de como a gente vê gênero na sociedade, que a gente enxerga um gênero maior que o outro. Enquanto a gente enxergar a mulher como inferior, ou como serviçal, ou como alguém que tem que servir mesmo, né, que é considerada uma minoria, não vai acabar a violência sexual, porque ela é só uma consequência, pra mim, tudo isso. Então, desde o eu não lavo louça porque eu sou homem, isso tá linkado com violência sexual, exploração sexual contra mulheres e crianças. Dando mais ênfase ao assunto de criança, mais uma história pra você, Chili. Estava eu, um menino berguinho de, 6 anos. Eu estava na minha cama, deitado, e minha mãe chegou com uma amiga dela, da rua. Minha mãe sempre gostava de uma birita, né? Sempre bebia uma cervejinha, né? Porra, sabe viver, né? Soube viver, né? E chegou com a amiga dela, ela foi tomar um banho e a amiga dela ficou no quarto comigo, esperando ela tomar banho. Eu estava assistindo TV, quase dormindo, e a amiga dela começou a mexer comigo. Dá pra entender em que sentido mexer comigo, né? Começou a encostar em mim. E eu falando pra ela parar e não queria, dando risada, e ela dando risada e tal. E quando minha mãe saiu do banheiro, ela parou. Parou e foi pra rua com a minha mãe. E eu me senti muito esquisito daquele jeito, sabe? Me senti muito estranho, sabe? Não sabia o que era aquilo. Um menino de 6 anos, né? Diferente de você, isso não me traumatizou, porque cada um lida de um jeito. Não sei se é porque foi uma mulher que ficou mexendo comigo, não fez nada demais, assim, só ficou encostando de leve, mas eu não sei se uma mulher adulta para um garoto é diferente. Eu não sei se é diferente, mas talvez seja a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Exploração sexual de criança. Ela não precisa acontecer nada no sentido. Claro que não, imagina. Não, pela sociedade, eu digo, as galera, é mulher. Pela sociedade, sim. Pela sociedade, sim. Inclusive, muitos homens levam seus filhos pequenos, assim, de 13, 12 anos, pra puteiro. Isso ainda é comum no país, né? Achando que eles deveriam ter uma iniciação sexual. É um negócio, primeiro nessa idade, sem saber, sem querer, porque é assim. Então acho que é mais... Eu não acho que é aceito, espero que não seja aceito socialmente uma mulher adulta mexer com a criança, mas tem uma coisa muito... E tem várias ativistas que falam disso. Tem muito essa coisa assim, cadê o pipi da mamãe? O pipi do papai? Outro dia eu tava na piscina lá do condomínio e vi uma menininha, ela tava, sei lá, o topzinho dela devia ter uns 3 anos e tinha um menininho de uns 4, eram 2 crianças bem pequenininhas. E acho que quando ela entrou na água, o top, a parte de cima do biquíni dela meio que caiu, meio que virou pro lado, alguma coisa. Aí o pai foi lá e falou, não pode, tem que arrumar. Foi lá e arrumou o biquininho dela, e ok. E aí o menino tava de perna aberta sentado numa cadeira de perna aberta, mexendo no pinto dele ali, no pintinho dele. E o pai, o pinto do papai. Sabe assim, é um negócio tão explícito. Tipo, a menina tem que se esconder, ela, cuidado, nanã. E o menino, Então é um tratamento tão diferenciado, tão estranho. Essa coisa de beija o pintinho do menino. É muito comum, Bergs, isso. Há de concordar de uma santificação só das suas mulheres, vamos dizer assim. Aquele cara de 50 e poucos anos pode achar aquela novinha gostosa de 16, mas a filha dele de 16, não. Você concorda com isso? Há uma, tipo assim, as suas mulheres são intocáveis. Suas. Entendi o que você quer dizer. Eu não tava entendendo. As nossas mulheres são intocáveis. Tanto que a pessoa fala, não, porque eu tenho filha, porque eu tenho mulher. Grande merda, né? Mas é isso, propriedade. A ideia de propriedade. Mulher, cadeira, carro e apartamento é a mesma coisa, sabe? Não é um ser humano, é uma propriedade. Então, quando você vê um coroa mexendo com uma novinha, aí você pensa,
pensa, cara, esse cara provavelmente tem uma menina da mesma idade, cara. E aí, quando a gente vai pra internet, esses crimes se ampliam muito porque os criminosos conseguem conversar. E tem uma coisa que eu gosto de repetir em relação à internet, que é, se você vai tomar um golpe na internet, vão tentar roubar seu dinheiro. Já devem ter tentado te passar golpe, ou na sua mãe, nos seus tios, já. Né? Já caiu? Putz, sério? WhatsApp? Já. Ou Insta? Não, foi um site fake, eu achei que era fiz uma compra e o site era tão bem feito que... eu também já fiz uma compra num site fake. Então. Nunca apareci. E até hoje, não, eu tenho o WhatsApp deles e tenho o site, eu mando mensagem, nunca recebi mensagem de jeito nenhum. Fiquei sabe? muito triste. Também caí, menino. Mas a criança não tem dinheiro. Então, quando ela tá na internet, e nós temos mais 50% das crianças brasileiras na internet, ela é o produto. Ela e a imagem dela se tornam um produto na mão de criminoso. Então, ele vai explorar a própria criança. E acho que é isso que as pessoas não conseguem entender. Que os criminosos estão ali, que não é um álbum de foto, como era quando o Instagram surgiu. Lembra que não podia nem escrever? Era só foto? Então, a gente começou a fazer um álbum de foto, como se fosse o nosso álbum impresso dentro do Instagram, dentro do Facebook. Só que eles não são isso. Eles são empresas privadas que objetivam lucro e as pessoas fazem negócio lá dentro. E eles deixam os criminosos fazerem negócio lá dentro. Isso tá provado. Teve uma reportagem recente do Wall Street Journal, que foi traduzida por alguns veículos aqui do Brasil, que mostra que o Instagram conecta as redes de pedofilia. Ele auxilia os caras a se encontrarem através do algoritmo, das hashtags que eles usam. Não é combatível, né, cara? Que loucura. Por que isso não é barrado? É combatível, mas precisava querer. E eles comprovam que a cada 10 mil coisas que você vê alguma coisa de exploração sexual infantil. Eu vejo umas 2.000 coisas por dia aqui. Significa que eu vou ver a cada 3 ou 4 dias um conteúdo de exploração infantil. Eles sabem. Eles tinham até quando os jornalistas e pesquisadores estavam fazendo a matéria, estavam bem envolvidos nisso, eles recebiam uma mensagem, às vezes, assim, esse conteúdo envolve crianças e pode ser perturbador para algumas audiências. E tinha ver ou não ver. Aí eles falaram, gente, porque se o Instagram conseguia colocar um aviso de que aquilo continha exploração de crianças, ele poderia tirar, né? Então é muito maluco que as pessoas acreditem aqui no país, porque aí tudo isso está relacionado, que existe liberdade dentro das redes sociais. Tem o PL 2630, que foi apelidado de PL das fake news, para que as pessoas achem que é sobre tirar opiniões políticas do ar. Ele foi apelidado assim, mas na verdade ele tem 2 capítulos enormes sobre proteção de criança e adolescente, onde as plataformas têm que se responsabilizar pelo conteúdo que está lá. Você acha que a plataforma, ela acha um peito de mulher, mamilo de mulher, ela acha em qualquer foto que tiver um mamilo de mulher, ela encontra. Você acha que ela não encontra mensagem de ódio, criança nua, criança sendo explorada, criança que nem deveria estar lá, porque se é 13 anos, por que uma criança pode entrar? Por que não tem uma verificação mais precisa de quem acessa, né? Quando você faz um comentário no Instagram de palavrão, o Instagram ele fala, você tem certeza? Já experimentou fazer isso? Sim. Você, faz um xingamento num comentário, o Instagram fala, você tem certeza que você quer comentar isso? Como que o Instagram não vai ver coisas mais explícitas? Isso que eu tô falando só de Instagram, né? Em alguns países já tem muitos processos contra as empresas. Mas aqui a gente tá engatinhando, porque é isso, existe essa falsa ideia de que é uma liberdade, que as redes sociais são um lugar livre, harmônico, e que se tiver regulação isso vai acabar. E na verdade elas não têm nenhuma liberdade ali dentro, quem manda são apenas as empresas e elas não cumprem nem a lei do país. Sim, e aí a gente fica eles ganham bilhões de reais vendendo a gente, porque nós estamos lá e nós somos o produto que é vendido para quem quer anunciar, e não ganhamos nada em troca disso. Pelo contrário, a gente ganha um ambiente totalmente inseguro para a criança e que estimula as crianças a estarem lá. O TikTok, ele faz conteúdo para que as crianças gostem. Essas gamificações, você ganha uma moedinha, se posta um vídeo e tal. Para adulto isso não vira nada, mas para criança, eles acham que é um jogo. É a recompensa e começa a seduzir a criança aos poucos, né? É como se fosse na vida real dar um doce para uma criança, aquela velha frase, tipo, vem aqui comigo e tal, na internet. É a mesma coisa. É isso. Exatamente. A internet é a rua dentro de casa. Nós da nossa geração, 30, 40 anos, a gente cresceu com luz elétrica, diferente dos nossos pais. As crianças nasceram já com a internet. Eu não quero dizer que é para barrar totalmente, mas tem que ter um controle. O torturador que tratava a adolescente como escrava sexual foi identificado na reportagem. Isaquiel Tomé dos Santos, conhecido como Dexter. Ele está preso desde abril. Desde então, recebi denúncias de outras vítimas. Fotos de meninas nuas, mutiladas com uma dolorosa assinatura. O nome Dexter, escrito com lâmina na pele. Ao todo, a Polícia Federal identificou 10 vítimas de Dexter. O que aconteceu com ela não deveria acontecer com nenhuma criança.
A voz é da irmã e tutora da menina de 13 anos que saiu de Joinville, interior de Santa Catarina. Ela viajou mais de 500 quilômetros no carro de aplicativo e ficou numa casa em São Paulo, junto a outros adolescentes. Todos também tinham fugido de casa. Foram aliciados por um jovem conhecido como DPE. O nome dele é Carlos Eduardo Custódio. Numa das chamadas ao vivo, Carlos Eduardo agride outra adolescente. Volta. Volta aqui. Nós ficamos chocados com o que a gente viu lá. Eles saíam do virtual para o físico. Eles conseguiam cooptar essas meninas através desse aplicativo. Traziam as meninas de outros estados. Aí eles produziam conteúdos de pornografia. Mandavam para esse criminoso que foi preso em Bauru. Esse criminoso é Vitor Hugo Souza Rocha, conhecido como Verdadeiro Vitor. Ela tem Cara, eu 12 sou o anos. cara mais perigoso do Discord. Aí, cara? Ela tem 13. Você Fala. acha mesmo que depois de você mostrar tudo isso, com a câmera ligada, com a tua voz... Olha a carinha dele rindo, ó. Vai se f... Acha que eu vou ligar pra alguma coisa? Você sabe por que você tá aqui? Sim. O que você fez? O Fantástico obteve o vídeo da audiência de custódia. Aparentemente eu armazenava e divulgava pornografia infantil, deleção de criança e adolescente. Isso não quero comentar. Ele disseminava isso para outros grupos. A gente está apurando se ele fazia isso por dinheiro ou apenas porque faz parte desses grupos de pedofilia, grupos de divulgação de pornografia infantil. A prisão foi possível graças a essa gravação do momento em que Vitor mostra o conteúdo de seu HD. O colaborador entregou o material a Carla, que encaminhou à polícia. A apreensão do HD e o depoimento de Vitor ajudaram a Polícia Civil de São Paulo a confirmar a identidade de mais 2 criminosos. Além dele e de Carlos Eduardo, o DPE, Gabriel Barreto Vilares, o Lau, acusado de ser uma das pessoas que violentaram sexualmente a garota de Joinville, e William Maza dos Santos, o Jost. William, o Jost, foi preso nessa sexta-feira. Jess, você cometeu os crimes? Bora. Gabriel, conhecido como Ló, também. Você tem alguma coisa a dizer sobre os crimes que você foi acusado? Tô sendo imputado por vingança. Carlos Eduardo, o DPE, está foragido. O Fantástico encontrou vídeos em que ele torturava animais durante chamadas. E tivemos acesso às trocas de mensagens de DPE com uma jovem. Nesse diálogo, ele dá detalhes de planos para atacar escolas. Também encontramos um vídeo perturbador no arquivo da internet, publicado em algum momento do ano passado em um site do Verdadeiro Vitor. É a gravação de uma transmissão ao vivo de um ataque a facadas a um homem em situação de rua. Nossa, a reportagem do Discord que saiu essa semana no Fantástico, o Fantástico faz excelentes reportagens, né? Mas mostra lá, tipo, quantas crianças pegaram um carro de aplicativo e foram para outro estado ser exploradas sexualmente. Por quê? Elas não acham que é um estranho. A pessoa tem praticamente a idade delas, tá falando com elas há meses e convence elas, que é o que a gente chama de aliciamento, convence elas que é super legal, que não vai ter problema, que os pais são chatos, essa coisa toda, e as crianças pegaram ônibus e aplicativos e vieram para São Paulo e foram estupradas, gente. E também há uma falta de comunicação em casas. Saber se os pais forem mais ativos na vida das crianças e falarem que, antes de acontecer isso, cara, existem perigos na internet que, filha, você pode ficar distante disso, daquilo, se alguém for falar com você sobre isso, você tem que ignorar, você tem que questionar isso. Também tem uma parte da falta de comunicação. Tem uma parte, mas eu não vou responsabilizar os pais. Sabe por quê? Não totalmente. Porque quando a gente é adolescente, a gente apronta. Você deve lembrar de coisas que você escondeu dos seus pais. Você consegue esconder um ser humano, a gente sente essa esconde do rebeldia, outro, né? muito bem. É, lógico. Eu não digo que eu não cairia numa coisa assim. Eu não sei. Então também culpar os pais, muita gente tá fazendo isso. Não, a responsabilidade é dos pais, não tem que responsabilizar as plataformas. Mas, gente, isso ultrapassa as famílias, Berks. Ultrapassa. Eu vi ali, eu tenho vídeos assim horríveis, tipo, tem uma coisa que as pessoas fazem, tem um que eu já compartilhei também. Gente, tá tudo no meu perfil do Instagram, tá?
essas coisas todas. Tem até um destaque que chama-se missões, que são as missões para os pais. Você pode ir seguindo para saber o que você tem que fazer para proteger suas redes e seus filhos, crianças e adolescentes. Tem um vídeo que é um cara que ele tá tentando aliciar uma criança de 6 anos. A criança tá jogando um joguinho, ele entra no joguinho e pergunta se a criança quer dimas, que são os diamantezinhos, né? O nome da moedinha do joguinho. E a criança, ele fala, você tá sozinha? A criança, não. Você tá no seu quarto? Não. Cadê suas mães? Minha avó tá na sala. É uma vozinha tão infantil. Aí ele fala, você quer dimas? Você vai fazer tudo que eu pedi? E aí eles conseguem gravar. A avó vê a situação e consegue gravar. Só que eu recebi um vídeo aberto no Instagram também de um menininho que provavelmente caiu no mesmo golpe, mas a avó não viu. É assim, Bergs. Ele dá o play no vídeo, começa a rebolar na frente do vídeo, vira de costas pro vídeo, tira a bermuda, tira a cueca, rebola bastante na frente do vídeo, volta a bermuda, volta a cueca, volta a bermuda e para de gravar. Enquanto é um dos vídeos mais desesperadores que eu já vi, porque dá pra ver que a família tá no cômodo ao lado, porque você ouve os adultos conversarem. É 20 segundos, Berg. Sim. E tem um vídeo desse menino nu na internet. 20 segundos. É muito rápido. As interações são muito rápidas. Então o cara entrou ali porque o menino clicou num joguinho diferente. Então assim, ninguém vai conseguir ficar 24 horas olhando o que uma criança faz. Vocês não suportam, nós adultos não suportamos ver o filminho da criança pela 10ª vez que ela quer ver, mesmo um filminho da Disney. Tipo, você começa a fazer suas coisas. E ali é 2 segundos. Tipo, é muito rápido, Bergs. É um negócio assim que se não tiver controle parental, o problema é que os controles parentais não são eficientes, o YouTube Kids não passa só coisa de criança. É uma soma de várias coisas que tem que ter, na verdade. Exato. Então, claro que conversa é fundamental, gente. Não tô dizendo pra não conversar. É a primeira coisa que eu falo que tem que ter. Conversa nas famílias. Mas quem acha que isso é responsabilidade dos pais, esses adolescentes que foram mostrados na segunda reportagem do Discord foram todos violentados em outros estados, nenhum pai desconfiava. E os pais também não desconfiavam nem dos que estavam, que também eram um pouquinho mais que adolescentes, né? Tinha 20 anos, 19, que estavam manipulando os outros. Nenhum pai desconfiava de nada. Aí você vai me dizer que todos esses pais são pais ruins? Teve uma dessas salas do Discord na outra reportagem, salas onde as crianças se automutilam. Cara, que loucura. Eu não consegui ver tudo assim, 20 mil pessoas, Bags, na sala. Cara, com animais. 20 mil pessoas. Todas os pais são horríveis ou não conversam? Ou será que a gente tem um poder hoje das redes de cooptar, manipular, radicalizar? Esses grupos que antes ficavam na Deep Web radicalizando os meninos, hoje estão no Instagram, no Twitter, nas subcomunidades. Todos os ataques em escola são organizados e comentados na internet antes de acontecerem. Perfeito. Como que esses meninos de 14 anos foram cooptados aqui? Por que o Telegram saiu do ar esses dias? Acho que muita gente não entende. O Telegram saiu do ar recentemente. Sim. E quando ele voltou, muita gente aplaudiu. Ele saiu do ar porque ele não queria passar os dados de pessoas que estavam combinando massacre em escola. Isso não é liberdade, gente. Foi o mesmo motivo pelo qual, há uns anos atrás, o WhatsApp ficou uns 3 dias fora do ar. Foi quando as pessoas migraram bastante pro Telegram. Naquela oportunidade, eles receberam uma intimação da justiça brasileira porque eles não queriam dar os dados de uma rede de pedofilia. Porque eles prometem para quem usa o WhatsApp que tem criptografado. Que não vai... Só que, gente, isso não é liberdade, né? Toda liberdade tem que ter regras e controle. Eu odeio esse argumento, cara. Me deu outro. Não se aplica, porque televisão. Se alguém for lá na TV ensinar seu filho a se cortar, você vai processar a TV, a Globo, qualquer emissora, Record, e ela vai perder. Você não tem quem processar no Instagram, a não ser a pessoa que postou o vídeo, que você não consegue nem encontrar, porque eles permitem que qualquer um participe. É só você ter um e-mail e você tem uma conta. Sim. Quando precisa disso, porque tem várias que não precisam. Tem um pai que me mandou, eu tenho que fazer esse vídeo, inclusive, um aplicativo chamado Project Z. Ele parece um jogo infantil, ele tem toda uma linguagem de mangá, tudo colorido, mas não é um jogo. É só aquele tipo de site como o Omegle, que você conversa com pessoas aleatórias. Aí eu falei, tá, vou baixar pra entender o que é, senão não tem como eu fazer um vídeo, né, alertando as pessoas. Aí eu falei com 3 pessoas, Bergs. Ele me deu, eu falei que eu tinha menos idade, eu botei que eu tinha ali o mínimo, que é 19, sei lá, né? Você inventa lá, é só preencher uma data qualquer. Botei um avatar de menininha, e aí primeiro foi um menino que falou comigo, depois foi um cara, eu falei que era a primeira vez que eu tava entrando, ele falou, então saia, porque aqui é uma baixaria, saia daqui, não vale a pena. O cara deu um toque, o cara te deu um toque. Mais ou menos, que sabia que isso é uma estratégia de aliciamento? Pode ser você uma confiar pessoa nele. legal, pode ser tanto uma pessoa legal dizendo saia que aqui não é legal, quanto uma pessoa dizendo, nossa, aqui é muito perigoso, cuidado com quem você fala, que não é legal. Aí você confia na pessoa e ela vai te aliciar a partir daí. Que caralho, cara. São tantas camadas, pra onde você vai? Pra onde... Quem confiar, né? Não dá pra confiar em ninguém, gente. A internet não é terra de
confiar nas pessoas. Na internet tudo pode ser mentira. E a outra pessoa que eu falei foi uma menina de uns 10 anos, pela voz. Ela tava em casa com os 2 primos que estavam jogando Free Fire. E aí eu falei pra ela, você ao invés de jogar, você prefere conversar? Ela falou, não, é que eles estão jogando com a minha senha. Ela mora em Belém do Pará, não tinha nenhum adulto em casa, porque eu falei, então enquanto os adultos, sei lá, estão cozinhando, vocês gostam de ficar jogando? Fiz qualquer pergunta assim. Aí ela me falou, não, porque um sai de manhã e o outro só chega depois das 8, então a gente fica sempre sozinha essa hora em casa. Assim, tudo que ela não poderia me dizer, ela me falou. Se eu fosse uma pessoa mal intencionada, eu poderia descobrir qualquer coisa sobre as crianças. Pois seja, é importante você fazer o mais breve possível. Eu vou fazer hoje, depois da nossa conversa, porque... Muitos amigos meus, sei lá, na época de ensino fundamental, ensino médio, hoje são pais. Tem 2, 3 filhos, 1 filho. E alguns vão ouvir esse episódio. E é muito importante isso, porque essas crianças devem ter 9 anos no máximo. Você fala pra elas não falarem com estranhos, mas a questão é que a criança não entende o que é um estranho e o que não é. E o problema é que o perigo não vem só de estranhos. Então, ao invés de ensinar que ela não pode falar com estranhos, você pode ensinar quais são os comportamentos inaceitáveis, assim, coisas que ela precisa desconfiar, que ela tem que contar pra você. Se a pessoa tirar a roupa dela ou pedir pra você tirar a sua, se ela pedir segredo de alguma coisa, se ela te prometer alguma coisa, especialmente moedas digitais, que a pessoa consegue, moedas digitais, presentes, né? Tem uma mãe que me mandou uma conversa do criminoso com a filha dela, ele perguntava se ela gostava de açaí ou sorvete, aí ela falava que gostava de sorvete, ele falou, então vou pagar pra você, tem algum lugar aí perto da sua casa? Ela falou, tem a banca tal, que eu vou com a minha mãe. Ele falou, então vai, eu faço um pix pra pessoa. Aí a mãe já pegou a conversa, entende? Tipo, que daí a criança iria até esse local, pediria o que ela quer, e aí ele faria um pix. Então eles oferecem coisas. Então se alguém te oferecer coisa, não importa se é o teu padrinho, ou teu tio, ou tua madrinha, te ofereceu coisa, pediu segredo. Eu tenho muitas amigas que ensinam que segredo é errado pros filhos. Tirou a roupa ou pediu pra você tirar a roupa, mostrou alguma coisa ou pediu fotos suas, pediu chamada de vídeo, nunca atenda uma chamada de vídeo de desconhecido. As crianças atendem chamada de vídeo de gente que elas nunca viram na vida, sabe? Tudo pra criança, tudo tem que ser literal, Bergs. Tem uma amiga que ensina sobre prevenção à violência sexual também, e ela diz que tem gente que ao invés de ensinar a vulva e pênis, ensina, e a borboletinha. Ela fala assim, ensina o tesouro, aí a criança fica procurando pirata. Não é pra ser lúdico, gente. Você pode até chamar de pepeca em casa, mas a criança tem que saber que o nome é vulva. Mesmo que você apelide de piu-piu, é pênis. Porque muitas vezes a criança vai contar uma coisa pra você e ela não vai conseguir te contar por falta de referência. Tem uma mãe que escreveu pra mim e que a filha dela chegou em casa e ela passou a tarde, ela tava ficando nos avós, né? A mãe trabalhando e à tarde a criança tava na casa dos avós. Ela chegou em casa e disse assim, o vovô passou o cocô em mim. Aí ela não entendeu, ela passou cocô em mim. O vovô limpou o seu cocô, né? Porque ela é uma criança pequenininha, acho que 3, 4 aninhos, que ainda, né, pede pra limpar quando faz cocô. Ela falou, não, ele passou o cocô em mim. Aí a mãe desconfiou, falou, gente, do que ela tá falando? Aí a mãe disse que desenhou um bonequinho, tirou a bermudinha do bonequinho, perguntou se foi o pinto, né? Desenhou um pinto ali e perguntou. E a menina falou, foi isso. Aí a mãe ficou apavorada, falou com o pai da criança, porque eram o pai do pai, né? Do marido dela. Aí ele falou, não, mas será? Aí foram falar com os avós negaram, falaram que ela tá confusa, que foi só limpar o cocô. Aí eu postei essa história. E aí uma outra mãe contou a mesma coisa, que a filha um dia viu o marido, pai, nu, e chamou de cocô. Como ela não tinha referência, ninguém nunca explicou pra ela o que era um pênis, ela chamou de cocô. Eu jamais ia achar. Então, às vezes, a criança vai te falar de um jeito que você não vai entender porque ela não tem o repertório. Então, o mínimo que você tem que ensinar pra criança, desde pequenininha, é o nome das partes íntimas dela, gente. Isso é um conhecimento que protege, né? Eu assino meus vídeos, conhecimento protege porque protege. Ela saber o que é vulva, saber o que é pênis, saber o que é peito, saber o que é bunda. Ela precisa saber a parte do corpo dela, não tem problema. As pessoas têm tabu com isso. Imagina falar de violência sexual, não falar nem as partes íntimas. A criança chegar nos pais e falar que tal fulano fez isso com ela já é difícil de acontecer. Geralmente a criança vai ficar quieta, né? Já é difícil. A Xuxa, eu lembro quando ela contou das violências que ela sofreu de um marido que a avó dela tinha, que não era o avô dela, mas era um esposo da avó, ela disse que ele fez xixi na boca dela. Porque ela não tinha referência do que era gozar, né? Então ela disse que alguém fez xixi na boca dela. Ela contou isso pros irmãos e pros primos, que alguém tinha feito xixi na boca dela. Porque foi como ela desenhou na mente dela aquilo, entendeu? Pô, que loucura, cara. Que loucura. E aí alguém pode ter de alguém falar, que bobagem, imagina, hahaha. Shelly, o que você acha de um pai direto, o pai biológico, a esposa ter
um controle sobre o pai biológico, você acha que é muito radical? Ou pela sua experiência, um controle de, sei lá, não deixar o marido, o pai da criança, de fato, dar banho na criança? Ou enfim, aí eu acho que é uma questão assim. Eu acho que eu não chamaria de um controle do pai biológico, porque daí a gente tá partindo do princípio de que a mãe é a responsável pela segurança da criança e não o pai, né? Ela teria que controlar os homens que acessam a criança, e isso é absurdo, sendo que existe um pai dessa criança, ele tem responsabilidades. Agora, um acordo na família de como isso vai funcionar é importante. Tem muitas famílias, outro dia deu treta ali nos comentários de um vídeo meu, porque uma mãe falou que a filha não toma banho com o pai nu. Então. Né? Que o pai não fica nu perto da filha. Alguém falou, mas isso é um absurdo, porque é o pai. Aí ela falou, não, mas é um acordo nosso, porque a gente não quer que ela ache isso natural. A gente não quer que ela naturalize o corpo nu masculino. Porque se algum homem ficar nu perto dela, a gente não quer que ela ache isso comum. Então o homem sempre vai estar de roupa perto dela. E a gente, mas não é que a mãe está fazendo isso. O pai super topa isso. Deu mó treta outro dia também por causa do influenciador que teve bebê, e ele falou que toda vez que ele vai trocar a filha, mesmo ela tendo meses, ele pede licença. E as pessoas falaram que absurdo, porque ele é o pai dela, ele não precisaria pedir licença. Ai, nada a ver, isso é mimimi. Só que assim, só porque a gente não foi respeitado, a gente não precisa desrespeitar nossos filhos, né? Qual que é o problema de você pedir licença, filho? O pai vai trocar você, mesmo que ela seja um bebezinho. Eu também não vejo nenhum problema, sei lá, é só uma palavra, cara. É porque é muito comum as pessoas chegarem, tipo, tirar a blusa da criança. Vai lá e tira a blusa da criança. Nem avisa. Porque é isso, é como se a criança fosse propriedade, como se o corpo dela fosse de alguém. Sempre eu vou voltar para esse mesmo lugar, que a criança não é propriedade, ela é um ser humano. Se eu não chego e tiro sua blusa sem te avisar ou abaixo sua calça, por que eu faço isso com uma criança? É bom que ajuda ela a compreender que ela é individual, né, desde o começo, né? Total. E se alguém fizer isso sem avisar, ela vai achar estranho. Como todo mundo avisa, se o pai sempre avisa, sempre é na raiz que a gente começa a fazer, né? O pai sempre avisa, a mãe sempre avisa. Se alguém chegar e mexer nela sem avisar, ela já vai achar aquilo esquisito, ela já vai entender que aquele comportamento não é comum. Então eu não acho que é a mãe que tem que fiscalizar o genitor, eu acho que é um acordo de família. E esse acordo pode ser feito ainda antes da criança nascer. Como nós queremos fazer isso? A gente não planeja como vai ser o apartamento, onde é que nós vamos morar, nós vamos morar na casa dos seus pais, na casa dos meus, nós vamos investir em quê, né? Quando a gente tiver filho, como é que nós vamos criar, né? Pô, qual que é o nosso objetivo na criação dessa... E também tem muito de conhecer a pessoa, né? Também, tipo, sei lá, você tá com ela, você confia totalmente nela. Mas, Bergs, aí eu vou... Eu não já tô discordando de mim mesmo. Já tá discordando de você, você não conhece todo mundo, né? Não, você não conhece nem você mesmo profundamente. É verdade. Mas um pedófilo, ele vai ser perfeito. Eu desconfio das pessoas perfeitas, né? Não é como se o pedófilo te contasse, eu fiz isso, né? Você acha que ele não vai esconder de todo... Você não viu esse vídeo, gente? É que vocês vão ver em outro momento, mas tá circulando na internet um vídeo de um cara que bate no filho da namorada. Não sei se você viu. Cara, ele pega pelo cabelo, né? Em 2 segundos. Você viu o que ele faz? Ele segura o menino, pega... O cara está com o bebê no colo, gente. Caramba. E a mãe tá no cômodo ao lado. Ele pega, vira a criança de cabeça pra baixo, agarrando pelos cabelos, puxa a criança já tá meio chorando. Aí a criança chora mais, a mãe entra e ele fala, calma, a mamãe tá chegando. Como se ele não tivesse feito. E abriu um sorriso, né? Como se tivesse tudo bem, a criança está de louca, tipo, essa criança que só reclama. É 2 segundos, então E a mãe já tava desconfiada, né? Tanto que ela foi gravar. Como você culpar uma pessoa por ser traída. Mas você não desconfiou que ele te traía, gente? Tem gente que consegue montar uma família inteira. Se eu quiser mentir pra vocês, eu vou mentir. Perfeito. Adultos sabem mentir. Perfeito. Então, não vai por esse caminho. E eu conversei com uma promotora de justiça numa palestra que eu dei, ela deu a palestra depois da minha, e ela falou que ela achava isso também, quando ela começou a advogar. Ela achava que a mulher que apanhava, que não tinha noção, que deveria se cuidar mais, como que ela casava com um homem que ia bater nela, até ela descer do salto, literalmente ela usou essa expressão, e entender as famílias. E toda vez ela falou que ela prendeu um homem por bater na mulher, tinha uma fila de pessoas pra dizer que ele era maravilhoso e que ele jamais faria isso. Então, o cara que agride, seja uma criança ou uma mulher adulta, ele vai escolher a vítima. Quando eu contei que tinha sofrido violência, né, adulta de um cara, a gente tava falando num grupo, aí a mulher disse assim, mas eu conheço esse cara e eu já viajei com ele, com a banda dele, e eles nunca me fizeram nada. Talvez com você não, ele não quis com você. É assim, então a pessoa que abusa, ela vai abusar de todas as pessoas. Isso é um argumento, sabe? Absurdo. Sair do grupo na hora, deu uma chabu lá. Mas imagina que argumentos sem noção. Então, você conhece um amigo, você ama aquele amigo e de repente você descobre que ele bate ou que bateu, né, na companheira. Pelos dados, se você tem amor aos dados, vamos voltar lá
falar, primeiro argumento que a gente falou aqui, a probabilidade é muito alta. Ter uma denúncia falsa desse tipo de coisa, porque a mulher só se ferra. Fazendo esse tipo de denúncia, se você denuncia que foi estuprada, vão achar que você não sabe se cuidar, vão te questionar, seu valor social diminui. É como se você tivesse se colocado em risco. É muito, não tem nenhuma vantagem pra uma mulher dizer, fui estuprada, violentada, espancada, porque todo mundo vai vir pra cima dela. Tanto que eu peguei Uber essa semana com um rapaz que é porteiro metade do período e a gente ficou batendo papo, um senhor, né? Aí não sei que cargas d'água a gente começou a falar disso e ele falou que num condomínio chique lá, que ele é porteiro, muita mulher apanha, ele fica impressionado. Eu falei, mas vocês não denunciam porque é obrigatoriedade. Que isso, cara? Tem uma lei que foi aprovada no meio da pandemia que é obrigatório o condomínio denunciar, não importa se a pessoa denuncia, liga ou não. O condomínio precisa reportar que tá havendo violência, né? Aí ele falou, poxa, eu não sabia e tal. Eu falei, fala com o síndico e tal. Ele falou, eu fico impressionado. E tem matérias e dados já sobre isso, de que as mulheres com dinheiro, elas apanham tanto quanto as pobres, só que elas não denunciam porque elas têm muito a perder. Tipo, enquanto a mulher mais pobre não tem status social, a mais rica, ela tem aquele status social mesmo, das pessoas ao redor dela, o que vão pensar de mim. Tem uma outra complexidade ali que envolve essa denúncia. Eu queria falar sobre um amigo meu que teve um dia que abertamente ele falou que a mulher dele tava enchendo o saco e, sei lá, tava muito bravo com ele, brigando com ele o tempo todo, que tava com um problema com outra ex-mulher dele. Aí ela falou uma palavra lá que ele não gostou, ele deu um tapa na cara dela muito forte. Ela caiu no chão, assim, e tal. Aí ele falou assim, cara, eu tive que dar um tapa nela. Aí eu falei, mano, você tá louco, cara? Como assim, cara? Aí ele, cara, eu sei que eu errei, até conversei com a minha sogra, que, pô, eu fiz aquilo e tal. Mas eu tive que fazer, ela tava me enchendo o saco. Cara, pelo amor de Deus, você tem o meu tamanho, cara, você é louco, sabe? E ele falou tão natural, aí que tá. Eu tive que fazer, tipo, ela me obrigou, né? Não fui eu. Ela me obrigou. Isso vem de uma crença também de que a violência é uma solução, né? Uma ideia também cultural de que a violência é uma solução. Quando eu dou aula de comunicação não violenta e de comunicação em ambiente corporativo, às vezes uma liderança fala pra mim, mas se eu pedir uma coisa e a pessoa não fizer, o funcionário, né? Você vai perguntar por quê que ela não quer fazer, vai tentar entrar. Não, mas eu preciso que ela faça. Eu falei, não, então bate nela, vê se ela faz. Eu brinco assim, sabe? Pra mostrar que não existe pra onde ir, porque a pessoa quer o quê? Eu falo, ou você errou na hora de contratar, ou essa pessoa tá fazendo, ela não tem essa competência, não pode fazer, ou existe um problema ali nela com o cliente, você vai ter que investigar, ou ela não tem essa competência para desenvolver essa função, ou foi uma questão de recrutamento e seleção. Você tem responsabilidade nisso. O que você vai fazer? Obrigar, bater? Não existe. Não existe esse lugar. Só que dentro da mente das pessoas existe, porque elas foram criadas assim. Se você não fizer, eu te bato, e daí você faz. Ou eu te ameaço. Então, essa lógica da violência, ela é a mesma lógica da propriedade, né? Eu acho que você é meu, eu posso te bater, eu posso fazer... Tem gente que trata funcionários e colegas de trabalho como se fossem coisas também. Sim. Você sentiu diferença quando você resolveu mudar um pouco o seu conteúdo no Instagram? Você sentiu essa diferença? Vem muito depoimento? Meu Deus amado, sim. Eu não consigo responder todo mundo, E aí que tá. Você se sente bem lendo? Porque recentemente, cara, eu tive um depoimento muito grande no Confábulas, de uma menina que ela, falou aí que tá meio depressiva e tal. É incrível, né? Faz muito tempo que eu não gravo Confábulas, mas pelo menos uma vez por semana vem alguém na minha DM fazer uma confissão. Houve o episódio 15, há 3 anos atrás, que tocou numa ferida dela, até um cara que ele ouviu um episódio sobre fim de relacionamento, que eu gravei com a doutora Ana Canosa, e ele, cara, eu ouvi esse episódio, eu tô fazendo minhas malas aqui, é isso que eu queria ouvir, eu tenho que ir embora, sabe? E tem alguns que eu não consigo, sei lá, eu leio, eu fico meio mal, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu tenho propriedade pra dar sabe? Pra dar um conselho, ou simplesmente eu falo, cara, procura um profissional, ou falo, eu te entendo, é foda, sabe? Esses argumentos bem rasos, assim, mas às vezes eu fico mal. Ao mesmo tempo que eu não consigo ver a matéria inteira do Fantástico, eu vi um pouquinho e eu fui ver um Casimiro reage a enquadros de moto, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eu queria saber, você consegue lidar bem com isso? Não, sinto bem, imagina. Eu não é sentir chorei bem, mas demais, você consegue... meu Deus, eu choro horrores. No começo, aí quando veio, é muita coisa. E eu não só vejo o relato, como eu vejo as imagens, né?
Tipo, a imagem desse menininho tirando a roupa, enquanto eu não consegui tirar ela do ar, eu não descansei. Eu mandei pra deputado, eu mandei pra senador, mandei pra gabinete do senador que propôs o PL, mandei pra SaferNet, mandei... E assim, essa desgraça, porque eles tratam a gente... As plataformas não têm responsabilidade. Então, mandei pras ONGs. Eu falei, eu não conseguia dormir. Eu não vou dormir. Outro dia eu acordei 4 da manhã, porque todo mundo denunciou pra mim. Teve um cara que foi preso agora no Rio, aí, em Maricá. Foi preso porque pegaram vídeos dele, um homem de 50 anos, violentando 2 crianças. Uma de 3 e uma de não sei quanto. Só que aí as pessoas da cidade descobriram que ele tem perfil na internet com várias fotos de criança da cidade. E todo mundo vinha na minha DM, Sheili, ajuda a divulgar, a gente quer tirar do ar. E não tem tirar do ar. Você não consegue tirar do ar esse tipo de conteúdo. É uma desgraça. E eu não dormi. Eu acordei 4 da manhã falando, gente, não é possível. E daí eu fiz um vídeo enorme. Acordei 4 da manhã falando, cara, o que eu posso fazer pra ajudar? Porque eu sei que não vai sair do ar. Daí fiz um vídeo explicando por que essas mulheres não conseguem tirar do ar, a importância de regular as plataformas, como é que o Instagram funciona, que é o que eu posso fazer. E depois eu marquei uma live com uma dessas mães pra ela contar exatamente. Então, assim, o cara era caseiro, ela tem uma escola de adestramento de cães, e o cara era caseiro em uma das casas que ela atuava. O cara viu ela grávida, o cara viu a filha dela nascer. Esse perfil que ele tem no Instagram, a maioria das fotos é dela e da filha dela. Tem foto do esposo dela, tudo que ela já publicou nas redes sociais, o cara copiava e criou lá um catálogo, e com fotos de outras crianças também. Bergs, como que você vai ficar tranquilo vendo isso? Então, assim, eu choro muito. Minha ex-mulher, coitada, que é psicóloga, é quem mais me acolhe, digamos assim, mas eu tenho uma rede de apoio legal, eu tenho minhas vizinhas, eu tenho meus amigos, então o povo me ouve chorar, me ouve reclamar. Eu contratei com recursos próprios, é um trabalho voluntário há muito tempo. Até agora eu comecei a pedir ajuda pra audiência, porque é muita coisa, eu não consigo. Então, eu contratei uma pessoa pra me ajudar a responder, porque são muitas coisas, e algumas são emergenciais, algumas são muito importantes. Quando eu não sei alguma coisa, é como você. Mano, eu não sei, aí eu vou encaminhar pra alguém que sabe. Então, vou lá perguntar pra uma advogada. Eu tenho um grupão de ativismo, eu juntei todas as ativistas que eu conheço, eu convidei pra entrarem num grupão do WhatsApp, porque ali a gente consegue se falar mais rápido sobre algumas questões, pedir ajuda uma pra outra. Então, eu não paro. Então, eu contratei essa pessoa pra me ajudar, que 1 hora por dia ela fica só respondendo mensagem e me marcando nas que preciso ser eu, né? E ela é psicóloga de formação, então é uma pessoa que consegue responder. Agora eu tive que contratar mais uma, porque ela não tem mais tempo que isso, e aí comecei a pedir ajuda, divulgar um Pix pra pelo menos pagar essas pessoas, porque eu não quero não atender, que às vezes é uma coisa emergencial, né? E também chegam as coisas de trabalho ali, então é uma loucura. Minha vida virou uma loucura. Eu nunca chorei tanto quanto de fevereiro pra cá. E olha que eu tenho uma certa resiliência nesse lugar, porque qual que eu acho que é uma qualidade que eu tenho? Como eu sofri violência, eu consigo ouvir um relato de violência, porque o grupo que eu criei lá no Face é muito pra isso. Você vai contar um relato de violência, as pessoas pedem pra você parar, elas não querem ouvir. As pessoas têm muita dificuldade de ouvir o sofrimento alheio. Principalmente um tema tão horrível como esse. As pessoas já não querem ouvir sofrimento. As redes sociais contam que a vida é linda o tempo todo. Então, ninguém queria ouvir. O grupo é pra gente poder falar. Essencialmente, o grupo são só relatos, pra pessoa poder falar, olha, aconteceu isso comigo. E a gente vai lá e fala, pô, que droga. Comigo também. Ou que tal isso, né? A gente conversa. Então, eu já tenho essa habilidade, mas mesmo com essa habilidade, eu sofro sempre. Porque nos Tanto vídeos que eu você me parece bem forte. Eu comecei a parar de fazer de noite. Eu não vejo mais, eu não respondo coisas à noite, porque senão a probabilidade de eu não dormir é imensa. Hoje eu só respondo esses que elas já filtram pra mim. Que eu só achei isso aqui é contigo. Sim, tem nos coisas vídeos que elas você parece bem forte, assim, diferente. Mas eu sou uma pessoa forte, não é que não chora e não sofre. Sim. Eu não seria forte se eu fosse insensível. Tipo, como é que eu vou ver uma criança, uma mãe desesperada? Tem uma mãe que o cabeleireiro postou o vídeo. Eu não respondi ela ainda, porque eu tô verificando a melhor forma, mas um cabeleireiro postou o vídeo do filho dela no salão. Ela pediu pra tirar, mas já tinha sido copiado por uma página e já tá numa página de... caiu na internet, cara. Catálogo. Então, assim, essas pessoas estão desesperadas e eu não consigo pensar que poderiam ser meus filhos. Eu não tenho filhos. As pessoas acham que eu tenho filhos. Eu não tenho filhos. Eu engajo nessa causa em função de 2 fatores principais. Eu ter sido violentada na infância, então eu sei o que isso acarreta por uma vida inteira e não quero que ninguém passe por isso. E 2, eu não acho que os filhos são responsabilidades apenas dos pais. Não acho. Aquela ideia de que uma aldeia, é preciso uma aldeia pra criar uma criança, eu tenho certeza que é assim. Eu tenho certeza que a cultura molda essas crianças e que é responsabilidade de todo mundo. Claro. Essa mãe tá lá com as fotos dela e da filha na página do cara, eu acho que eu enlouqueceria. Eu acho que eu ia, meu Deus, eu ia estar na base de sei lá que remédio. Porque os pais não são imortais. Pode acontecer alguma coisa com eles. Então tem que ter em volta tem que ter pessoas pra cuidar também. Em volta tem que ter E na nossa sociedade violenta, se eu tenho um pai estuprando uma criança, como é que eu vou precisar denunciar? Acabou. Aliás, é a obrigação legal. Só em 2021 virou obrigação denunciar crimes contra crianças. Seja um tratamento... Se você vê uma criança sendo tratada de forma violenta por um pai, tipo um pai com uma educação violenta, ele vai lá e bate no filho,
filho, ou deixa de castigo essas escolas, gente, que amarraram criança, deixaram a criança presa, amarraram uma criança porque ela fez xixi no lugar errado, amarraram ela num poste na frente das outras. Essas coisas, se você ver e não denunciar, você toma cadeia. Foi a lei do Henri Borel, que foi aquele que a mãe e o... Cara, nem me fala. E o padrasto né? mataram o menino, exato. A lei leva o nome dele e qualquer pessoa que presenciar um crime contra a criança ou um possível crime, você não precisa ter certeza absoluta, quem vai investigar a polícia e não denunciar, também está implicada. E se for parente, essa pena triplica. Se você for a pena é de 6 meses a 3 anos, né? De detenção. Mas se você for parente consanguíneo de primeiro, segundo e terceiro grau, a sua pena é triplicada, porque você tem obrigação. Eu acho que isso é algo... E aí você falou de uma coisa, antes da gente começar a gravar, de que isso não é uma coisa tão discutida, né? É um problema tão grande, ainda ele é tão tabu. O dia é velado, cara. Eu sempre vi isso, cara. E por que será que agora as pessoas estão falando, né? Porque eu falo disso há uns 10 anos, Bergs. Mas então, por que agora as pessoas estão falando? E é muito louco, porque você tá falando isso agora, o Fantástico começou a fazer. Será que ele pegou de alguma forma os seus conteúdos? É porque o que acontece? Agora as pessoas estão querendo ouvir. Eu acho que a gente sempre quis falar, a gente está falando, não apenas eu, tem várias ativistas que falam de violência sexual contra crianças e adolescentes há muito tempo. A gente fala disso em qualquer ambiente que isso aconteça, seja na internet. A internet é real, né? Não existe o mundo real e a internet. A internet é real. Não é presencial, mas é real. É uma violência real. As crianças se matam por causa disso. Elas sofrem por causa disso. O suicídio entre crianças está aumentando horrores. As pessoas querem escutar. E eu acho que essa é a única coisa positiva, vozes da minha cabeça, tá? Que a extrema-direita no poder nos trouxe. Porque o que acontece? Politicamente falando, a gente teve um governo de extrema-direita, não foi um governo de direita, né? Sim. Onde tudo é possível. Ter arma é legal, curso de tiro pra criança, não sei se você viu que eu tava tendo curso de tiro pra criança, como se fosse brincadeira, tipo uns absurdos assim que, meu Deus. Crianças fardadas, como se fosse uma coisa ali, linda. Tudo era possível. Falar palavrão em rede nacional, falar que pintou clima com menina de 14 anos, mandar a deputada não ser estuprada. Tipo, é uma coisa assim, de uma baixaria tão grande, só que tem, quando tudo é baixaria e tudo é possível, tem uma coisa só que é o inimigo, o pedófilo. O pedófilo, todo mundo aperta a mão numa mesma causa. Só tem aquela causa, porque se todo o resto é possível, né? Matar o inimigo, metralhar o oponente, tudo ganha nuances, invadir um congresso, tipo, se tudo pode, tem só uma coisa daí que não pode, que é mexer com as crianças. Então surge um espaço de discussão mal aproveitado, blá blá blá, mas ele surge. Mal aproveitado porque teve exageros, a Damares falou coisas absurdas, que não eram reais, não investigou, falou que tinha coisas e também não foi atrás, o que não faz sentido nenhum, falou que umas meninas lá eram estupradas porque não tinha calcinha, não sei, então precisava fazer uma fábrica de calcinha pra acabar com a violência, umas bobagens, mas a pauta surge. Pelo menos a pauta surge. Então, pra mim, abrir um espaço na discussão pública sobre isso, que não é um espaço das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente teve um retrocesso imenso com essa questão das escolas, de que isso é coisa pra se tratar em casa e não é assunto de escola. Aquela baboseira de chamar o projeto Escola Sem Homofobia de kit gay. Eu baixei a apostila, ela é maravilhosa. Todo mundo devia ter essa apostila em casa, porque ela ia ser distribuída nas escolas e não foi. Que logo no início do governo Bolsonaro eles impediram, e é uma apostila incrível. Para os professores saberem abordar a diversidade em sala de aula, é super legal. Uma pena. Então, assim, teve muita coisa ruim, mas teve a pauta entrando em discussão. Então, pra mim, não é que a gente não falou, tá falando mais. É que agora que as pessoas querem ouvir, eu não vou parar de falar. Se eu sempre falei pra 3 convertidos, agora eu tô falando pra 140 mil, vamos falar pra 140 mil. Você tá conseguindo dividir as suas palestras de outros temas ou seu foco é só esse agora? Não, eu vivo, isso é um trabalho voluntário, né? Sim, porque claro exige que muito esforço. Eu estou começando a dar muitas palestras sobre isso, eventualmente cobro, empresa já me contratou para dar palestra para os funcionários, foi muito legal, eu dei palestra até para os caminhoneiros, para a frota de caminhoneiros de uma empresa loucura, que faz ração para cachorro. Que loucura, hein? Porque eles têm uma frota de 400 caminhões e eles já são defensores da infância. Ao invés do caminhoneiro ser o violentador, eles são os protetores. Então, se eles verem qualquer criança em situação de exploração sexual, eles denunciam, eles são treinados. Eles são treinados para identificar e denunciar. As empresas têm grande poder de mudar o mundo, se elas quiserem. Com certeza. Cara, a gente passa muito tempo na empresa, cara. A empresa precisa treinar a gente. Então, eles me levaram, no dia de combate ao abuso sexual de crianças, eles me levaram pra empresa, no interior, veio o motorista me buscar, me pagaram um cachê bacana, fui lá, dei palestra, e não apenas pros funcionários, eles convidaram toda a comunidade da cidade, os defensores da infância, Secretaria de Educação, para estar na palestra. Então, foi, assim, uma oportunidade incrível. A Prefeitura de Laranjal Paulista também já me levou pra lá, Secretaria de
de promoção de ação social. Daqui uns dias eu vou para São Bento do Sapucaí. Então, isso eu amo fazer. Gente, me chamem, me contratem, eu vou. Se a escola não tem recurso, a gente junta 2, 3 escolas, né? Faz o recurso possível. Sempre a gente dá um jeito para que mais pessoas tenham essa informação. E é diferente, por mais que eu esteja ali na internet, você ter lá o conteúdo organizado numa palestra ajuda, sabe? As pessoas conseguem tirar dúvidas. Mas eu não consigo hoje, não é possível para mim abandonar meu trabalho como professora de oratória, até porque não só é o que me mantém, mas eu amo, né? Eu amo ser professora de oratória. E para mim as duas coisas que você faz, exatamente. Não, as coisas estão muito juntas. Eu uso a minha habilidade de comunicar para comunicar essa causa que é tão difícil. Então eu amo dar aula de oratória. Eu tenho, essa semana eu vou dar aula em mercado financeiro. Nossa, eu tenho muitas empresas. Eu dou aula em muita empresa, né? De comunicação. E tô feliz. Não quero parar. Eu pretendo sempre ter esse trabalho paralelo. Para mim é o trabalho e o trabalho voluntário. Eles estão ali caminhando juntos. Se um dia precisar escolher... Uma mulher sempre ativa, contratem ela, pelo amor de Deus. Eu quero louco, Bergs. E assim, se você me contrata para dar aula de oratória, você tá ajudando esse meu trabalho voluntário. Saiba disso. Porque o que sustenta o meu trabalho voluntário é o meu trabalho de professora. Exatamente. E de pesquisadora nesse tema. Então, exige recursos, né? Coisas de qualidade exigem recursos. E tempo também, né? Eu preciso principalmente de tempo e para gravar as coisas, para pesquisar. Eu trabalho o dia inteiro, né, Bergs? Eu sou uma louca do trabalho, eu adoro trabalhar. Então, se eu não tô trabalhando nas coisas de oratória, eu tô trabalhando. A dificuldade para gravar contigo é muito grande. Eu percebi, sabe? Eu também não tenho muito tempo, mas, 2 pessoas sem tempo é muito difícil, cara. Porque a gente mudar o mundo, dá trabalho, Bergs. Não é assim, mudar o mundo. É o que eu vou te fazer. É o que eu vou fazer a sua pergunta final. Mas antes disso, como denunciar crimes na internet? A Angeli me mandou um PDF aqui. Claro que esse PDF é só entre a gente, é o conteúdo dela, mas aqui tem algumas informações, né? Na Safernet, ou SaferNet, né? Você pode denunciar, né? Na Safernet, que é a entidade de referência nacional, né? No enfrentamento aos crimes e violações aos direitos humanos na internet, né? E aqui tem um link que eu vou deixar na descrição, né? Que é o safernet.org.br. Ali você pode denunciar qualquer link da internet. Então, também sobre racismo, xenofobia, pornografia infantil, qualquer coisa, não apenas isso. Então, eles são a nossa entidade de... Você pode denunciar, primeiro você pode denunciar na própria plataforma. Se é no Instagram, ou no TikTok, ou no YouTube, geralmente tem lá 3 pontinhos. Você clica nos 3 pontinhos, vai ter a opção denuncie, denunciar, faça uma denúncia. E aí você vai seguindo os passos da denúncia. Sempre tem violência contra crianças. No Instagram, por exemplo, você põe assim, nudez ou atividade sexual. Quando você clica, ele vai falar, envolve uma criança? Aí você vai clicar no envolve uma criança. Mas não fique mal se vier uma mensagem pra você dizendo, não viola nossas diretrizes, ou não tivemos tempo de ver, porque é o que geralmente vem. Enquanto a gente não regular as redes, você vai ouvir essa respostinha ridícula. Mas tudo bem, não deixe de fazer por causa disso. Depois você tem a SaferNet, eu sempre faço nos 2. Aí você pega o mesmo link, entra lá no site safernet.org.br. Se você digitar, né, SaferNet já vem, vai na SaferNet. Se você for, por exemplo, alguém tentando aliciar alguém que você conhece, aliciar uma criança, né, como as mães que me mandam prints das conversas, você vai direto na polícia. Você vai na delegacia, porque aí você já tem ali um material, né, para criminoso daquela pessoa. Levando prints, né, das abordagens. Sim, já vai na delegacia. Essas mães que os caras criaram perfis com as fotos das filhas delas também já foram direto na delegacia, tudo certo. Você pode ir também ao conselho tutelar. Exatamente. Dependendo do caso, conselho tutelar da sua cidade. Se for criança ou adolescente, né, você pode ir diretamente lá. Pode ir direto lá. E até no Ministério do Trabalho. O Disque 100, claro, nossa, o Disque 100, que é para denúncias de crimes contra criança e adolescente, eles têm também um WhatsApp agora, você pode fazer por WhatsApp. Vou passar na descrição também. Disque 100 é super importante, acho que eu faria assim, que é na própria plataforma, na SaferNet, no Disque 100, pode ir junto. E também até no Ministério do Trabalho, porque hoje o que acontece é muita exploração de crianças para comércio, né? Comércio no sentido assim, blogueirinhas. Uma criança não pode ser uma influenciadora digital, gente, a não ser que o Ministério do Trabalho autorize, porque isso se chama trabalho infantil. Um bebê já tem 1 milhão de seguidores, né? E ganha recebidos, e ganha dinheiro. Se é comprovado que entra algum dinheiro para essa pessoa através de uma criança, isso chama-se trabalho infantil. Eu nunca vi tanta criança ser explorada desde a Idade Média, Bergs. Meu Deus, perfeito. Todo mundo faz uma conta do seu filho achando que ele vai ficar famoso e que vai ganhar. Expõe a criança em troca de uma roupinha de uma loja, achando que as pessoas ganham dinheiro na internet de verdade. E isso, assim, é raro. Então, é todo um outro
uma discussão que a gente pode ter outro dia, mas você pode inclusive denunciar isso porque é exploração de crianças para trabalho. Perfeito, perfeito. Todos os links estão na descrição aqui, cara, tá muito bem pautado aqui. Só uma coisinha, Bergs. Incrível. Não é proibido criança trabalhar como artista, tá, gente? Ela ser uma atriz, essa criança tem uma qualidade, é uma toda cantora, uma regulamentação. ela tem uma... Só que isso é regulado, não pode ser uma coisa assim, é igual você botar seu filho pra vender na sua loja, não pode. Sim, apesar de acontecer muito, né? E muitas pessoas falam assim, eu trabalhei na roça e tô tranquilo hoje, entendeu? Peguei na enxada lá com o pai e tá tudo tranquilo, cara. Alguma coisa no seu subconsciente traumatizou de alguma forma, cara. Relaxa aí que uma hora vai vir, sabe? E você falou de tá tentando salvar o mundo de alguma forma, você se sente uma pessoa que de certa forma tá salvando o mundo? Tem uma frase do Emicida falando que se você salvar uma pessoa, você já tá salvando o mundo dela, né, cara? Você não consegue fazer tudo, mas salvando individualmente cada uma, até que elas salvem também outras, você já tá de alguma forma salvando o mundo de alguém. É o mundo de alguém, sabe? O que você pensa sobre isso? Você se sente bem salvando as pessoas, denunciando? Como é que é a sua cabeça? Você dorme mais aliviada? Você dorme mais preocupada? Ou com mais medo de ameaças, alguma coisa do tipo? Eu falei brincando a coisa de estar salvando o mundo. Não, brinco assim, falo... Não, mas eu falei brincando mesmo. Pra mim, eu penso, não tinha ouvido o Emicida falar isso, porque eu falo isso sempre. Tipo, você não precisa salvar o mundo. Você pode salvar o seu mundo, já tá bom, né? Se você conseguir cuidar de você. Se você ajudar uma pessoa, já tá louco de bom. Eu não faço esse conteúdo na intenção. Não é muito assim, poxa, eu quero salvar pessoas. Não passa por esse lugar. É só assim, cara, como é que ninguém tá vendo isso daqui? Como é que as pessoas não sabem disso? É uma questão mais educativa. Eu me considero uma educadora social. A educação é uma coisa que eu sempre amei demais. E eu acredito que ter outras perspectivas, ter acesso ao conhecimento, é uma coisa que ainda não é para todo mundo no nosso país. Então, se eu tenho esse acesso e eu posso usar as minhas redes e a minha habilidade de comunicação para distribuir, muito que bem. Se isso salvar alguém, que ótimo. Mas se não salvasse, eu ia fazer igual. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Especialmente depois da pandemia, assim, acho que algumas pessoas se ligaram. Você vai fazer o quê? Morrer com o conhecimento que você tem? Se você morrer amanhã, sabe? Eu sempre pensei assim, acho que a gente já falou disso em algum podcast, né? Se eu morrer daqui uma semana, eu levo tudo pra tumba? O que acontece? Tipo, não fiz Você viu de nada? quê? Não compartilhar o que Vivi você pra aprendeu. comer e dormir, sabe? Um livro, de certa forma, é isso. Alguém que compartilhou um conhecimento, uma história. Eu não vim passear, sabe? Não sei vocês, mas eu não sei. Eu tenho essa urgência de fazer coisas pra melhorar a vida de todo mundo, porque eu sei que pode ser melhor. Eu tenho uma coisa que o Silvio Almeida disse, uma coisa que o Silvio Almeida disse, né, o nosso ministro aí, ele falou que muitos dos conhecimentos que a gente tá colocando em pauta, das mudanças que a gente tá fazendo no mundo, muitas coisas a gente não vai ver vivo. Não vai. Sabe? Não vai. A gente tá passando pra frente algo que a gente não vai presenciar. Mas poderia. Eu realmente acredito que dá pra mudar o mundo rápido e que nem precisa ser tão dolorido. Mas a gente primeiro precisa acreditar que essa mudança é possível. É uma coisa um pouco geracional de que a gente viveu um país de mais prosperidade, eu e você, e aí a gente entra na crise. Então a gente sabe que existe um país de mais prosperidade. Eu vivi num mundo onde a pornografia não era assim, tão hardcore. E não educava todo mundo. Então eu sei que tem um mundo possível que não é assim. Agora, muita gente mais jovem já nasce num país em crise e a gente fica dizendo pra eles que tudo vai acabar. A gente fica falando, olha, a natureza vai acabar, a crise climática, vão ter as enchentes, já o prazo, darará. A pessoa não tem esperança nenhuma. A gente tá criando pessoas que não conseguem ver uma vida onde não tem internet, onde não tem exploração umas das outras, onde não tem, porque é só o que elas conseguem ver. Então a gente precisa trabalhar muito a imaginação, porque nós podemos construir qualquer coisa. Eu acredito tanto no ser humano. A gente criou o mundo como ele tá. A gente tem toda a habilidade pra transformar ele na velocidade que a gente escolher. Sim. Só que nós vamos ter que fazer isso junto. Perfeito. Eu sempre digo isso com amigos que, no fundo, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Eu já disse pra você, no fundo a gente sabe. Tem muita coisa que a gente faz que a gente fala, cara, será que é isso mesmo? Então, da mesma forma que a Shelly, de certa forma, tá mudando o mundo de algumas pessoas, cada um de nós podemos. Desde eu passar essa informação que ela tá passando pra mim pra frente, pessoas vão ouvir, vão olhar mais pra dentro de casa, vão olhar mais pra dentro dos seus parceiros, vão olhar em volta se algum vizinho tá passando por algum problema, já é uma mudança. Então, acredito que todo mundo é capaz de fazer isso. E esse episódio, com certeza, já foi capaz de fazer isso. Da mesma forma que a Shelly acredita, eu também acredito. A gente tem, pelo menos, eu tenho, às vezes, oscilações de humor, oscilações de esperança, mas nem sempre eu tô lá embaixo. Tem dia que, caraca, tem dia que eu quero fazer muita coisa. Tem dia que eu tô um amor de pessoa e quero realizar coisas, eu quero mudar, eu quero me expressar com pessoas e falar, cara, eu gosto muito de você, te considero muito, e já faz um dia maravilhoso pra aquela pessoa. Eu tô assim hoje em dia, eu tô mais aberto. Terapia, né, gente? Terapia é importante demais, né? Eu já acordei malzona, queria chorar, não sabia nem porquê, irritada. É louco, né? Cada dia um, gente, cheia
Shaylee abala, mas é rápido, porque no geral eu sou bem animada mesmo. Eu nasci com esse chip da animação e sei lá, mas é por aí. Eu acho que o que a gente tem que optar, escolher a coragem de colocar a voz no mundo, nem que seja pra aprender que a nossa opinião precisa mudar. Acontece que se a gente não falar nada, nem mudar a gente vai. Sim, foi o que me encantou em você, Shaylee, a sua animação e a sua empolgação desde o primeiro dia que eu te vi e nunca mais quis deixar de falar com você, né? Ah, que amor! E é isso. Cara, ele tá mentindo, ele fala comigo 2 vezes por ano. Faz isso não, faz isso não. Eu deixo você viver apenas e te sigo. Te sigo em silêncio. Cara, que papo maravilhoso. Caramba, voltei bonito, hein? A galera vai gostar desse papo, vai gostar demais. Papo sério, papo importante, mas a gente tem que falar, a gente não pode fugir de coisas pesadas, cara. A gente não pode fugir, porque os problemas vão estar caminhando com a gente. É jogar a coisa debaixo do tapete. A gente tem que enfrentar os problemas pra viver em paz, não é? E, cara, mais uma vez, vou deixar os links da Shaylee sobre denúncias aqui, né? Telefones úteis. E queria muito agradecer, Shaylee, por aceitar gravar comigo. Finalmente a agenda bateu, né? A gente combina aí daqui uns 8 anos uma próxima gravação, quando der, mas prometo que vai ser o mais breve possível. Muito obrigado. Se você quiser falar alguma coisa no final desse episódio, pra mim, pra você mesmo, pra galera que tá ouvindo, fique à vontade, o espaço é seu. Vai ficar na gravação. O povo não tá me vendo olhar pro alto, pensando se tem alguma coisa pra falar. Se não tiver, é só mandar um beijo. Gente, acho que fiquei pensando assim que... Fala do seu Instagram, apesar de eu colocar, fala aí. Não, eu ia dizer que tá na linha de frente, é uma coisa, é um servicinho sujo que alguém tem que fazer, sabe? E a gente pode se revezar, então não tenha medo de estar na linha de frente, assim. A gente vai ter que fazer, alguém vai ter que fazer. Meu Instagram é Shaylee, SHEYLLI. Exatamente. Lá você vai achar todos os links, né? TikTok, você também tem o seu TikTok, né? Tem também, é Shaylee Calef, se não me engano tem o sobrenome também. Mas Shaylee, gente, se escrever do jeito certo só vai vir eu. Cara, entrando no Instagram dela, você já vai ver todo um conteúdo gigantesco que tem por lá. Vai nos Reels lá, vai nas fotos, né? Os álbuns são os vídeos em si, né? Tá todos os stories dela, você já vai conhecer e de lá você explora as outras redes da Shaylee. E é muito importante. Galera, gostou do episódio? Manda aquela DM no direct, eu juro que eu leio. Não sei se eu respondo, mas eu juro que eu leio, né? Dependendo do conteúdo. Até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com um amigo de vocês aí, no Spotify, nas plataformas de áudio. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau!